Mais Forte Podcast começando. Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, aquele que tem o maior espaço no nosso coração, o trono do nosso coração, das nossas vidas. Que você seja inundado nesse dia dessa presença, da presença do Espírito Santo, que Ele possa alcançar a tua vida, a tua mente, possa alcançar os teus pensamentos, transformar a tua vida com a sua graça, que nesse dia você esteja com disposição, atenta àquilo que Ele quer falar ao seu coração. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, lembre que é tão importante para a gente a sua inscrição, a sua comunhão com outros irmãos, compartilhando também dos testemunhos que edificam outras vidas, tantas pessoas precisando de uma palavra, e você está aqui buscando a palavra de Deus, a única, perfeita para nos direcionar, para nos dar proteção, para nos guiar. Então, parabéns por estar aqui e muito obrigado por fazer parte do Mais Forte Podcast. Eu quero que vocês recebam hoje com muito carinho ela que já esteve comigo no Mais Forte Podcast. Você que ainda não acompanhou, vá assistir também o primeiro episódio quando ela esteve aqui. Ela que é uma grande mulher de Deus, uma mulher que me inspira, que tem levado tantas outras mulheres, outras famílias a serem edificadas. Ela que desperta em nós o valor da santidade através da vestimenta, através das nossas palavras, das nossas intenções, das nossas ações, porque é tão importante não só conhecermos a palavra, mas vivenciarmos. E ela realmente tem feito a diferença através das suas ministrações, com tanto poder, uma mulher que vem com uma ousadia santa de levar aquilo que é necessário para os dias de hoje. Então receba com muito carinho Patrícia Fernandes, minha amiga querida. Ai, meu Deus, que privilégio estar aqui novamente, que honra, em outra nação agora, né? Como Deus é lindo. Que bênção. E para mim realmente é maravilhoso estar aqui, compactuando das maravilhas do Senhor, né? Amém. Do que Ele tem feito nas nossas vidas. E Karina é um exemplo disso, um exemplo de renúncia, de transformação pelo Espírito Santo. Então, para mim é uma honra estar aqui para esse bate-papo abençoado. Olha, eu fico muito feliz de ver como Deus tem soprado, sabe, a sua voz para tantos lugares. Tenho visto as mulheres se rendendo, recebendo mais com o coração mais aberto à mensagem, sendo libertas. E olha, eu sei, assim, que vocês que não sabem, a gente conversa também fora daqui, e eu vejo, sabe, a gente se entristece junto por aquelas mulheres, às vezes até líderes que às vezes não seguem a palavra, que às vezes não de forma intencional, mas estão envergonhando o próprio Evangelho, envergonhando a Cristo. E eu fico muito feliz de poder contar com a sua amizade, de ter alguém com quem eu posso me abrir abertamente sobre essas questões, que eu sei do poder da transformação do Espírito Santo. Eu sei que o quão difícil é a gente permanecer como a gente era. É impossível, não tem como. Não tem como. Então, quando alguém fala, né, por aí, fala, mas Deus então não me tocou nessa área, eu falo, não é possível, eu não a gente entendo, escuta isso, né? E então eu fico feliz de trazer novamente esse assunto aqui à tona, é muito importante. Porque é muito importante. Você é uma das poucas que falam sobre isso, porque as pessoas acham que elas têm medo de se comprometer e depois não conseguir elas próprias serem um exemplo do que pregam, se sustentar. É isso mesmo. Então, você faz a diferença, você é importante. Querida. Nossa, muito obrigada. Louvado seja Deus por isso. Amém. Né? E Patrícia, a gente conseguiu, né, conversar muito no outro momento sobre todo o seu testemunho, sobre a sua transformação. De lá para cá, né? Depois que você foi, eu falo que soprada pelo próprio Deus, assim, sentindo essa urgência, e você
aceitou, né, com ousadia sim. essa missão, mesmo sabendo que é árdua, uma missão difícil. O que tem mudado, primeiramente, na tua relação com Deus? Por que você acha que Ele fez isso? Porque você se dispôs mais? Porque você orou mais, jejuou mais? Porque é mais urgente esse momento? Como que você percebe? Eu acho que assim, quando Deus me chamou, eu nem sonhava em viver tudo o que eu vivo hoje, né? Foi um momento de crise. No outro podcast a gente conta um pouco mais. Eu estava sofrendo uma dependência mesmo emocional e religiosa de uma líder narcisista. Que não deixava você sobressair, que tinha inveja, que tinha ciúmes, né? E assim, naquela época ainda eu não trouxe muitas coisas, porque eu não me sentia nem preparada para falar sobre isso. E o Senhor foi aos poucos me liberando para trazer, porque foi muito grave o que aconteceu comigo, né? Mas eu percebo que à medida que o Senhor foi me orientando e eu fui acatando as ordenanças do céu, eu falo isso nas minhas ministrações. A cada renúncia que eu faço, porque a renúncia começa pela gente, Karina. Sabe, a gente não pode pregar o que a gente não vive. A gente não pode falar do que a gente não vive. Mas a gente tem visto muito disso, né? A gente tem visto que é a hipocrisia, né? E a hipocrisia, e pior ainda, é o pecado de iniquidade. Né? Por quê? Porque são líderes que estão no altar pecando, né? E então, o que eu sinto é que à medida que Deus foi percebendo que eu estava disposta a cumprir isso, apesar de sofrer, porque as pessoas não sabem, né? Mas a Patrícia, a filha do esquizofrênico, como eu disse da outra vez, aquela menina intimidada, aquela menina que nunca imaginou na vida ter uma autoridade como essa, ainda, diante de algumas circunstâncias, eu me questiono. Eu ainda falo para o Senhor, mas por que eu? Porque eu comecei a falar sobre a sensualidade, mas depois de um ano o Senhor falou, agora você vai falar sobre a pornografia nas mulheres. Então, quando entrou o assunto de pornografia, foi muito pesado para mim, porque eu recebi líderes confessando o pecado de pornografia, líderes mulheres. E aí eu comecei a chorar e falar, Senhor, por que eu? E aí ele me disse uma frase, claro que está na palavra e que eu nunca vou me esquecer. Ele disse, como saberão se não há quem pregue? Alguém precisa falar. E se você teve autoridade e ousadia para combater o espírito de Jezabel, para falar sobre sensualidade dentro da igreja, por quê? Porque eu não prego a sensualidade para não cristãos, entende? Eu sou uma voz de confronto à sensualidade na igreja, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a colocar os pés, Deus realmente foi colocando o chão e foi dizendo, olha, agora eu quero que você aborde esse assunto. E então, o que foi mudando? Foi mudando que eu aprendi que à medida que eu obedeço, sabe, eu falo sempre isso nas minhas ministrações, as pessoas querem unção, as pessoas querem avivamento, as pessoas querem o fogo do Espírito Santo, mas não acontece nada disso sem quebrantamento, sem arrependimento, sem renúncia e sem humilhação. A palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se desviar do mal, eu ouvirei. Existe pré-requisito para que você esteja no centro da vontade de Deus. Não é o que a hipergraça diz. Ai, Deus só vê meu coração e tá tudo certo, entende? São pré-requisitos do reino. Então eu sinto que assim o Senhor foi me posicionando, me cobrando, por quê? Por exemplo, eu renunciei esmalte vermelho, eu renunciei batom vermelho, eu fui renunciando coisas que a gente sabe que não é pecado, Karina, tá? Não é pecado você usar um esmalte vermelho, um batom vermelho, mas tudo lhe é lícito, nem tudo convém. Então, à medida da imagem que você quer representar Cristo, se você quer ser aquela figura que é a Bíblia que as pessoas leem, dependendo para onde o Senhor for te enviar, Ele vai exigir de você uma renúncia maior. Só que a cada renúncia também vem uma unção maior. Unção e autoridade, no meu ponto de vista agora nessa caminhada, são designados mediante renúncia. Sim. Sabe? Então, o que eu percebi foi isso. Eu fui recebendo mais autoridade, mais ousadia, mais coragem, e me tornei hoje uma figura, como é que eu vou dizer? Eu me tornei hoje alguém de confiança de líderes famosas para confessar pecado. Então hoje a minha página não é uma página mais como antes, né? Que eu trazia, olha, isso convém, isso não convém, não use isso, não. A minha página hoje é mulheres que me procuram no secreto dizendo, eu caí em adultério. Outras dizendo, por que depois do dorama eu comecei a procurar contos eróticos e caí na pornografia?
Olha, isso. É um caminho. É um caminho, e depois a gente vai falar sobre isso. Mas essa introdução, o que eu quero dizer é que hoje eu sou vista como alguém, uma figura de autoridade e de confiança. E tudo que me chega no oculto, claro que nós não vamos expor ninguém, tudo que me chega o Senhor fala, agora você traz esse caso e joga, para você ver o quanto de mulheres que estão assim. E quando eu faço um vídeo trazendo o assunto que me foi dado como real, eu percebo que a sociedade está doente. Que a sociedade cristã está doente. Que hoje nós nos deparamos com mulheres cristãs usando máscaras de crente. Hoje nós vivemos uma geração de mulheres dentro da igreja, muitas com títulos, muitas com qualificações, muitas doutoras, mas fedendo. Eu falo, a igreja de hoje está fedida. É triste, mas eu preciso dizer isso. Nossa, e quando você começou a falar sobre esse assunto, dentro da igreja, porque você começou a ser chamada para algumas conferências e tal, como que você percebeu a questão da liderança em si? Você percebeu uma abertura? Você percebeu que começaram a olhar esquisito, que não esperavam que você fosse confrontar tanto? Como foi o primeiro impacto? E qual a diferença, né, que você sente, às vezes, em um lugar, em outro? Porque em alguns lugares a gente vê o quebrantamento, outras a gente fala, essa daí não chamo nunca mais. Resistência, Isso. Na verdade, a gente acredita que a igreja que nos chame é porque compactue da mesma visão, né? Então, assim, o que acontece bastante às vezes? A liderança tem a visão, das igrejas que nos convidam, né? A liderança tem essa visão. Eu fiquei muito conhecida por conta dos posts das ovelhas, né? Então, todas as igrejas que eu vou hoje falam, a pastora da ovelha, né? Aquele post realmente fez com que explodisse ainda mais, né, o conhecimento sobre a modéstia cristã. Sim. Então, eu percebo assim, teve igreja, Karina, que eu cheguei, o pastor imprimiu todos os posts das ovelhas na porta do banheiro. Cada banheiro tinha uma imagem do que uma ovelhinha do Senhor não faz, né? Achei muito divertido. Então, o que a gente pensa? A gente supõe que a igreja que nos chame hoje, conhecendo o meu ministério, saiba do que eu vou abordar. E eu percebo que sim, a igreja que me chamou, ela quer que eu trate desse assunto. A questão é que muitas irmãs que necessitam ouvir, quando sabe que eu vou, não vão. Entende? Por quê? Porque ela pensa assim, algumas, né? Algumas irmãs, as que mais necessitam. As que mais necessitam, por vezes, falar, eu não. Eu vou ouvir o quê? Deus ainda não falou comigo? Essa mulher é uma hipócrita, porque eu ainda continuo sendo uma figura polêmica. Eu sou mais conhecida, mas eu continuo sendo aquela que fala o que muitos não têm coragem de falar e que por vezes é vista como antiquada, como velha, como retrógrada. Sabe, esses dias eu estava falando sobre jejum, Karina. Jejum, que é algo bíblico. E uma pessoa chegou e disse, viu, que evangelho é esse antiquado que você está pregando? Meu Deus! Então você para e pensa, nesse jejum é antiquado? O que esse povo está pensando? O que Bíblia que eles estão lendo? Bíblia que eles não estão lendo, né? Então, assim, o que eu percebo é que hoje eu sou reconhecida por essa autoridade e que todos os pastores que me chamam, claro que o pastor que chama, ele tem vários pastores auxiliares, várias pastoras auxiliares, tem uma equipe. Então, nem sempre a vinda da Patrícia vai agradar todo mundo, né? Então, claro que eu percebo 2 pontos muito, muito importantes. Que quando eu estou ministrando, que eu vejo assim, que eu falo, eu brinco, né? Eu brinco que eu sinto assim, ó, as setas. Sabe? Eu sinto que eu tô sendo bombardeada lá em cima. 2 momentos. O primeiro momento é quando eu falo do biquinho. Sim. A foto de biquinho, que é a boca de linguiça. E quando eu falo sobre a submissão. Quando eu abordo submissão e a sensualidade da foto de biquinho. Por que você acha que isso é o que mais tem confrontado? Porque é o que se tornou mais na verdade, banalizado? Eu vou falar a verdade para você, eu não saberia te explicar o porquê assim, por uma lógica. Mas pela reação das mulheres eu percebo. Por quê? A foto de bico foi normalizada. Então, hoje, todo mundo faz foto de bico. Até quem não quer sensualizar, que não sabe que está sensualizando, acha que está tudo bem. Né? Qual é o problema de eu ficar assim?
sabe? Fazendo biquinho. Só que tudo existe algo por trás, né? A boca é um objeto de desejo. Por que que as mulheres hoje estão colocando muito preenchimento? Estão ficando com aquela boca de linguiça? Por quê? Para chamar atenção para a boca. Há alguns objetos usados para pornografia têm a mesma conotação das mulheres cristãs de hoje. A boneca inflável, por exemplo, como ela é? Ela é assim. Por que que ela é assim? Porque passa uma imagem do quê? E a cristã tá lá, no Instagram dela, todos os dias. E muitas vezes usam versículos bíblicos. Muitas vezes pega uma Bíblia, sabe? E fala, até aqui me ajudou o Senhor e tá lá com o biquinho. Tá lá, então assim, são esses dois momentos. E a submissão. Por quê? Por conta do empoderamento feminino, por conta do feminismo, né? Por conta da sociedade atual que estamos vivendo, que incute na mulher moderna, porque todas nós somos modernas, sabe? A gente precisa entender que você que está vendo esse podcast, você é uma mulher moderna, você se arruma, você se coloca muito bem, você é uma mulher estudada, você pode ser uma executiva, você pode trabalhar, você pode todas as coisas. Mas o que você precisa entender é que não existe modernidade na palavra. A palavra de Deus é imutável. Então, se você quer ser cristã, você tem que seguir o princípio da palavra. Isso. Então, a palavra é nosso norte. A palavra é nosso filtro. Você pode ser uma mulher moderna, mas se você estiver dentro da palavra, você não vai cometer excessos. Né? E você sabe que eu tenho algo para te falar com relação... Não sei se você viu que eu postei, que eu tirei um pedaço da minha boca fora também. Eu vi. Então, porque eu tô aqui para testemunhar isso que você falou, porque na minha vida, assim, eu falo que a minha mãe me tratou como uma princesa desde pequena e por conta de um namorado, porque muitas mulheres às vezes estão aí para tentar agradar um marido que já tem a pornografia no cérebro e quer que a mulher se pareça com aquelas atrizes pornôs. E no meu caso foi exatamente isso. Eu tive um relacionamento de 15 anos e até então não sabia o que era pornografia. E daí fui apresentada a pornografia por esse namorado e tal. E por conta disso, de ver que ele gostava tanto daquilo, eu não gostava de assistir. E eu comecei a acompanhar, falei, poxa, será que se eu me parecer com essas mulheres, ele não vai precisar mais ver filmes assim? Ele vai daí gostar só de mim, eu vou ser suficiente? E hoje eu percebo isso. Hoje, fazendo uma retrospectiva de quando foi que eu mudei o meu jeito de vestir, de querer botar peito, colocar boca. Foi para parecer aquelas mulheres. Exatamente. Só que hoje alguém pode estar nos ouvindo e falar, eu não quero parecer com isso. Só que o inimigo é tão astuto que daí você pode não querer parecer com a mulher do filme, você quer parecer com a que está... uma amiga sua, só que ela exatamente, vai virando uma carga, né? Uma corrente. Então, eu fui confrontada a tirar também a boca, a tirar o peito, e não é para falar, a religiosidade, que absurdo. Realmente eu começava a olhar no espelho e falava, olha, aqui tá tão bom, mas quando eu olho isso aqui tá destoando, e eu percebo que tudo que eu coloquei de artificial em mim começou a destoar. Isso. Que Deus faz a coisa tão perfeita. Porque não está natural. Exatamente. Não é natural. Então, tem muito a ver o que você fala. É muito a ver a questão, principalmente você trouxe uma fala que é muito importante, que é sobre os maridos que estão afundados na pornografia e por isso querem que a esposa reproduza esse padrão. Isso acontece muito, Karina, você trouxe isso e olha só, você, para agradar um namorado na época, se submeteu a isso, né? E você não era cristã, você não tinha conhecimento. Mas o duro é quando acontece dentro da igreja, né? Porque, por exemplo, hoje, quando eu falo que eu comecei a abordar o assunto da pornografia feminina, foi por direcionamento de Deus, né? Eu fiz um vídeo aleatório falando sobre isso e apareceu uma líder cristã bem famosa, muito famosa. E essa mulher mandou uma mensagem pra mim, assim, no meu direct. Ou você fala comigo, ou eu vou dar cabo da minha vida. Assim. E é alguém conhecido, né? E eu falei assim pra ela, mas como é que eu posso te ajudar? Porque na hora eu fiquei até espantada. Ela falou assim, você sabe quem sou eu, né? Eu falei, eu sei. Aí ela disse, você sabe que eu faço conferências? Eu falei, eu sei. Você sabe que eu tenho mais de 2.000 mulheres sob o meu comando? Eu falei, eu sei quem é você. E ela disse, o que você não sabe é que eu sou viciada em pornografia há 15 anos.
E aí ela me disse isso e ela falou assim, e eu precisava confessar isso para alguém, e o Senhor me mostrou você através do seu vídeo. Então eu tô aqui para te dizer isso. O que você não sabe é que eu volto pro altar, eu peço perdão, o Senhor me perdoa, eu sinto o perdão dele e eu me levanto crendo que eu não vou cair mais. Só que a cada 6 meses eu volto ao vômito. Qualquer gatilho, qualquer situação que acontece, de estresse muitas vezes, eu vou lá para pornografia. E aí eu fiz uma enquete, Karina. Eu fiz uma enquete com as meninas do meu Instagram. E eu costumo dizer que meu Instagram é 100% crente, porque quem é crente não me aguenta, imagina quem não é. Aí eu aguento firme. Mas você entende? Se quem é crente não tá aguentando o que eu falo, imagina quem não é. Então, lá no meu perfil não tem quem não é crente, não adianta. Tem umas que aparecem de vez em quando só mas daí sai correndo, só pra hater, né? Depois vai embora. Mas o que acontece? Eu perguntei pras meninas, 70% das cristãs que estavam respondendo a caixinha tinha vício em imoralidade sexual e pornografia. E aí, só que dessas 70, algumas pegaram a mesma atitude daquela mulher que me procurou para falar, eu sou viciada. Eu fiz um grupo. Mais de 2.000 mulheres de altar. Entre pastoras, líderes, cantoras gospel, intercessoras, missionárias e mulheres comuns que têm ministério, não conhecidas. Não estou dizendo que são conhecidas, tá bom? Mas mais de 2.000 pessoas que sobem ao altar, que ministram sobre vidas, mas que ainda tem o bichinho de estimação, o pecado de estimação oculto. E aí a gente fez um grupo para conversar com essas mulheres e conseguir entender um pouco o que estava acontecendo. A maioria delas foi abusada na infância. A maioria foi colocada numa situação de abuso mesmo sexual, ou outras foram colocadas numa situação de vulnerabilidade social, que a gente chama, que é o quê? O irmão mais velho ou o primo chamou aquela menininha de 5 anos e disse, vem ver um negócio legal. Você entende? Vem aqui ver isso. E aí essa menina foi exposta a uma realidade. E assim, você sabe o que é a pornografia? Ela vicia, né? Ela desconstrói o cérebro. E aí essa mulher cresceu com essa imagem do que é uma relação sexual. Só que também nesse grupo eu recebi depoimentos de meninas que se casaram virgens, com um menino na igreja. Eles se guardaram, eles escolheram esperar, escuta isso. Só que, quando ela se casou, ela não sabia que ele era viciado em pornografia. E aí esse menino, esse rapaz, só conseguia ter relação sexual com a sua esposa virgem, vendo pornografia. Ela que nem conhecia teve que se submeter a isso. Meu Deus. Para agradar quem agora? O marido. Um marido que ela sonhava, que estava na igreja. Então assim, a gente hoje, como eu sou da área da saúde também, eu consigo entender que não é só uma questão, a pornografia nem sempre é uma questão de safadeza, de imoralidade, sabe, de uma tendência carnal, a pessoa quer ver por isso. Muitas vezes a pessoa foi colocada nisso desde a primeira infância, desde muito cedo e se tornou um vício. Então, por isso que o Senhor falou, eu preciso que você fale sobre isso, que você explique que só é possível vencer um vício com outro vício. Só vai vencer pornografia sendo cheio de mim, do meu espírito, né? A busca incessante, claro, muito importante confessar para alguém, ter alguém para você se abrir, tudo isso é muito importante. Mas a pornografia hoje é um dos maus das mulheres dentro da igreja. Quando a gente fala então sobre essa mulher que se submete para agradar o marido, aí a gente entra no outro vídeo que eu fiz sobre o vestido sexual, que é o vestido a vácuo. Aquele vestido que marca todas as curvas. Algumas mulheres chegaram em mim dizendo, Patrícia, o meu marido compra o vestido e a calcinha fio dental e quer que eu vá à igreja assim. Por quê? Eu percebo, ela não sabia disso. Claro que depois a gente vai conversando, a gente vai solucionando as questões. Mas o que ela me disse? Quando eu chego na igreja, que ele percebe que os homens estão olhando para mim, ele sente uma satisfação. É como se fosse a esposa troféu, mas essa esposa troféu está vinculado na mente dele por uma mulher que desperta a libido. Porque ele está tão afundado na pornografia, ele é um homem afundado na pornografia, que ele pega a esposa e se submete a esposa ser um veículo de desejo para ele. Então, a mente do homem viciado em pornografia é tão suja, é tão deplorável, que ele submete a própria mulher
para levar ele a um prazer de ser cobiçada por outros. Porque a atração desse homem era ver a mulher sendo cobiçada por outros. E isso não é um e nem dois casos, amiga, são muitos. Eu já vi várias pessoas falando em entrevistas e tal, falando, eu queria que minha mulher fosse mais sensual, porque ela tem o corpo tão bonito que as pessoas podiam ver. Isso. Eu já vi gente falando isso. Eu tive uma conhecida que viajou comigo e, poxa, lá ouviu tanta palavra de Deus e tal, e falou, não, eu sinto que eu preciso melhorar. Daí passou 3 semanas só postando coisa de biquíni, não sei o que. Primeiro falou que eu era uma inspiração. Daí eu falei, amiga, você não acha que tá muito, né? Assim, porque ela até falou, quando qualquer coisa você me avisa. Você me fala. E eu falei. E daí ela falou, mas sabe o que é? Eu tô aqui confusa porque eu entendo isso, mas meu marido, ele quer que eu mostre. Ele falou que eu estava me vestindo igual uma crentona, e que daí ele estava perdendo o desejo em mim, e que daí ele ia olhar então para outras, e daí eu não quero perder meu marido, e daí eu faço isso para agradar o marido, sabendo que eu estou desagradando a Deus. Olha isso. Assim. Infelizmente é uma realidade. É uma realidade, eu recebo muitos depoimentos de mulheres assim. Sabe, que elas acabam neutralizando os princípios bíblicos de caráter e moralidade em prol de agradar o marido. E muitas vezes esse marido não é nem um marido que honra, que a ama, porque a submete a isso. A um lixo, né, imoral que é a pornografia. E eu vejo que há uma necessidade de a gente falar sobre isso, né? Porque muitas mulheres, elas cedem a isso, respaldadas, porque muitas usam até a palavra de serem submissas, mas eu tenho que ser submissa, eu tenho que ser submissa se ele está dizendo que eu tenho que usar. Sim. Mas o que vale mais, né? E a santidade? Porque não estamos falando de comportamento, de um esmalte, né? Nem de uma vestimenta, estamos falando de algo pecaminoso, algo sujo, algo que a gente sabe que desagrada a Deus, né? É claro que nós sozinhas não conseguimos fazer esse trabalho, é um trabalho feito por pastores locais. Por isso que é muito importante, a liderança tem que ter conhecimento, tem que ter unção, Karina. Né? A liderança tem que ter unção, coragem para abordar o pecado. Hoje, infelizmente, nem todos têm a coragem de pregar a palavra, de abordar o pecado, de fazer com que aquela pessoa seja confrontada ao ponto de se render para realmente ser cheia da presença do Espírito Santo. Né? E você falou da questão da sensualidade ou desses desejos também. Eu acho que é tão importante porque existem os gatilhos que você citou que as pessoas às vezes não estão se dando conta que são coisas que aparentemente não tem a ver uma coisa com a outra, que é a questão da música. Sim. Tem músicas que despertam essa sensualidade, aquilo que se vê, aquilo que tem como referência uns ídolos que muitas vezes, né, andam assim e estimulam Inspiram, Então, a gente está num país, no Brasil, um país onde as mulheres se vestem de forma a mostrar muito mais o corpo. Então, a gente, mesmo que não queira, você está andando na rua, tem pessoas assim, seminuas, andando o tempo todo, normalizando isso. Então, a bebida que traz, por muitas vezes a pessoa pode até falar, olha, não estou embriagada, não fico bêbada, mas pode te trazer sim gatilhos ali de eu estou ficando mais solta, né? Despertar uma sensualidade, desejos, às vezes promíscuos, tantas coisas que aparentemente não tem a ver com a vestimenta, não tem a ver, mas que são comportamentos que levam a isso. Sim. Né? A sensualidade leva ao adultério, por exemplo. Então. Né? Agora, vamos puxar mais para trás, então? Vamos falar aí o que ocasiona uma sensualidade, né? O que aflora esse desejo. Por exemplo, eu quero falar um pouquinho sobre algo que quando eu falei na internet, houve uma grande repercussão e eu acho que é interessante falar, que é sobre o dorama. Né? Sim. Porque tem a ver com isso que você está colocando. Muita gente assistindo, pastoras, achando que é romântico. O dorama em si, ele é uma série coreana de um amor puro, ingênuo, né? Eu confesso que eu nunca consegui assistir, eu nunca assisti mesmo, de verdade. Mas todo mundo me fala como é que é. E me disseram que assim, para sair um selinho, demora meses. Que é uma coisa assim, um conto de fadas, aquela coisa, né, de princesas.
E só que o que eu tenho recebido, tá bom? Eu tô falando de testemunhos reais, porque tudo me vem hoje, né? Eu tenho recebido mulheres que estão dispostas a pedir divórcio porque querem viver um dorama. Eu tenho recebido mulheres que foram buscar na internet contos eróticos depois de um dorama. Por que isso acontece? Eu não sei se todo mundo sabe, mas um homem, ele é atraído, uma mulher atrai um homem pelo corpo, né? O homem é atraído pelo que ele vê. Então, um corpo bonito, uma mulher que se expõe, né? O homem tem essa questão de se sentir atraído por isso. Mas a via de atração da mulher não é o corpo, né? Para uma mulher se sentir aquecida, com desejos, com pensamentos sexuais, né? Digamos assim, não é o corpo do marido dela que instiga ela a isso. É uma história, é um romance. Então, a via que faz uma mulher ficar abrasada, para quem entende o termo, né, abrasada, que é o termo usado cristão, a via que torna uma mulher abrasada não é olhar para um homem bonito, musculoso, sarado, igual um homem faz. A via que faz com que uma mulher se sinta aquecida e pronta para algo é uma história de amor. É um romance, é uma história, né? E o dorama faz isso. O dorama faz com que você fique viciada, porque você não consegue ver só um episódio. Todo mundo que eu atendi falou que fica 5 horas por dia. Nossa. Começa a ver e quer ver tudo. Quer ver até o final, porque quer ver o que acontece depois, quer ver o que acontece depois. E aí, essa pessoa fica 5 horas por dia vendo dorama. Vendo quem? Um coreano perfeito. O rapaz é perfeito. Num dia de sol ele tá lá, eu brinco muito nas minhas ministrações. Tá um dia de sol, de repente ele arranca um guarda-chuva. Minha amada, venha. Todos eles têm um guarda-chuva no bolso, né? Todo coreano cai em câmera lenta para você cair em cima dele, né? E assim, as mulheres ficam bitoladas nisso, e nas séries turcas, que também agora existe algumas séries turcas de um amor assim, né? Muito, muito puro, muito ingênuo. Mas isso incute na mulher aquela história. E aí a mulher se depara, por que tantos pedidos de divórcio pós-dorama? Gente, apesar que eu sei que quem tá vendo isso pode falar, gente, não é possível. Essa mulher é muito fraca, como que alguém se ilude com o dorama? Mas eu tô dizendo testemunhos reais, tá? Depoimentos, muitas mulheres, né? Por quê? Porque ela se depara depois com um homem real. O marido chega em casa. E esse marido chega, não tem o tanquinho que o coreano tem. Marido tem a barriguinha dele, marido coloca um bermudão, arranca a camisa, marido tá na casa dele. O marido não vive em casa engomadinho, no romance, nem ela, né? E aí esse marido é real. E esse marido chega em casa, senta no sofá, pega o controle, amor, a janta tá pronta? E ela tava lá, 5 horas, vendo uma história que não é real. O que vai acontecer? Ela vai transferir para o marido uma responsabilidade, vai submeter ele a uma concorrência desleal. Sim. Uma concorrência desleal, porque aquilo é uma história, uma fantasia. Do dia para a noite, esse homem que era um bom marido, ele não é muito de me elogiar, ele é meio grosseiro, mas olha, ele não bebe, ele não fuma, ele é cristão, a gente viaja sempre, então assim, esse homem trabalhador, aquele homem que para ela era perfeito até então, do dia para a noite, ela já começa, não vai falar que eu tô linda? Viu? Não vai abrir a porta do carro, seu grosso? Ela começa a reproduzir comportamentos lá do dorama e trazer para a realidade dela. E aí esse marido, que não sabe nem o que é dorama, porque ninguém aprende por osmose. Sim. E a mulher já tá lá frustrada. Ela tá frustrada, achando que o marido dela é terrível. Mas por que ela tá comparando ele? Com quem? Uma coisa irreal. Irreal, gente. Aquilo não existe. Então eu sei que o homem deve amar a mulher, deve respeitar. O homem deve elogiar mesmo. Nós temos essa questão, mas existem mulheres carentes, mulheres que têm um arrombo emocional na alma, mulheres que vêm de uma realidade paterna, de ausência de paternidade, mulheres que se casaram achando que estavam casando com o príncipe, mas na verdade estão casadas com Shrek. E eu não estou dizendo isso menosprezando, não é um Shrek pejorativo, eu não estou desvalorizando, mas o Shrek em si, que eu me refiro, é aquele homem bronco, é um homem que ama, um homem íntegro, reto. Só que é um homem que muitas vezes não tem a linguagem de amor de ficar elogiando.
E ele não sabe como fazer isso, né? Então, tudo isso tem que ser considerado também, né? Porque é um casamento, e casamento, a gente tem que considerar tudo isso antes de pensar em qualquer coisa. E quando a gente fala sobre essas brechas e essas lacunas, é que entra o adultério, como eu te disse. Então, a mulher já é carente. Ela já tem uma necessidade extra, porque tem mulheres que são mais melancólicas. Eu sou sanguínea e agora me falaram que eu sou sanguínea hemorrágica. Como eu é nem isso? sabia. O que é isso? Como que é isso? É porque é os temperamentos, né? Sim, mas Cada como um que é? fala. Você sabe qual é o seu? Eu não. Você não sabe? Então, me falaram também. Brincaram comigo e falaram assim, você é sanguínea, mas você é sanguínea hemorrágica. Mas por quê? Porque eu sou confundida muitas vezes como colérica, por conta da autoridade. Qual a diferença das duas? Olha, Sabe? eu falar a verdade pra você, eu nunca fui muito atrás disso não, mas eu sei que o colérico é aquela pessoa mais impulsiva, mais nervosa, que não pensa muito antes de falar, e o sanguíneo é aquele extrovertido que fala o tempo todo, não tem tempo ruim, faz amizade com todo mundo, aquela pessoa sociável. Então eu até me identifiquei como sanguínea, mas o hemorrágico é porque na cabeça de quem me disse, foi, claro, num tom de brincadeira, porque eu acho que nem existe isso, teoricamente falando. É que é muito sanguíneo. É porque é muito sanguínea e beira um pouco colérico. Porque quando eu tô no altar, quando o Senhor realmente, né, me toma, é uma autoridade diferente. E aí eu acabo falando com uma autoridade que passa a impressão de que eu sou colérica, que eu tô nervosa, né? E não, na verdade não. Então, existem mulheres que são mais tranquilas com relação a isso, né? Com sentimentos. Mas existem mulheres não, que têm um arrombo emocional gigante, uma lacuna gigante. Aí o que acontece? Entra o dorama. Ela já é carente. O marido já não é de elogiar. Já não é. Aí entra o dorama. Aí essa mulher está numa vulnerabilidade já afetiva e uma carência afetiva. Se ela estiver numa academia, estou contando fatos reais agora. Sim. Se ela estiver numa academia e o personal pegar nela e falar, você tá linda hoje. Já era. É suficiente. É suficiente. Eu recebi mais de 33 líderes cristãs confessando adultério por conta de um elogio. Presta atenção nisso. Um elogio, porque o elogio é um anzol. Se você morder, você morre. Meu Deus. Porque as pessoas depois chegaram em mim, essas mulheres, dizendo assim, Paty, eu caí em adultério, mas foi o diabo que me levou. Porque eu não teria capacidade de fazer isso. Ministérios, tá? Mulheres de ministérios estruturados, conceituados. Do dia para a noite, se depara ela do lado de um homem. E ela me diz que foi o diabo. E eu falo para elas, não foi o diabo. O diabo apenas faz um psil na lacuna que você carrega. O diabo, ele é o inimigo da nossa alma. Karina, o diabo para derrubar uma cristã, para derrubar alguém que está lá no fogo, eu costumo brincar que é o do reteté, a mulher que, né, que se diz numa redoma, mas a palavra diz que aquela que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Mas existem mulheres que brincam, que falam, imagina, eu jejuo, eu oro, nada acontece comigo, eu tô firme, não vigia para ver. São essas, algumas dessas, que me procuraram dizendo, um elogio, eu fui para a cama. Igreja, e por que isso acontece? Porque ela já tem uma carência afetiva, ela tem um lixinho ali dentro, né? E o inimigo das nossas almas, que é Satanás, faz o quê? Psiu, ei! Qual é o problema de ser elogiada? Esse rapaz no teu trabalho está te elogiando, mas não tem problema não. Veja bem, você está mais bonita, mais arrumada. Depois que ele começou a te elogiar, você se perfuma mais. Olha como você está melhor, não pode haver mal nisso. E outra, o teu marido está dando legalidade. O teu marido, ele não te ama e não te honra como Cristo ama a igreja, porque Satanás usa a palavra para falar com crente. E aí o que acontece? Ela dá o ouvido. Se você dá um ouvido para tá linda hoje, é suficiente para o teu corpo esquentar e você começar a dar o teu corpo e criar uma expectativa. Então o que eu disse para essas mulheres? Vocês não foram para a cama com alguém por um elogio. O elogio foi apenas o psil de Satanás para o lixo que você já tinha. O lixo não tratado, a renúncia não tratada, o excesso de carnalidade e a falta do Espírito Santo. É isso que aconteceu com você. E quando isso entra em você, você dá o ouvido, você dá o telefone, você compra uma roupa nova, você compra uma lingerie nova, você põe um perfume e você vai. E você comete o ato. Para na hora que bater o arrependimento falar que foi ele? Não, não foi ele. Né? Somos nós mesmas. Porque a carne não morre, a velha mulher não morre.
é mortificação, dia após dia, renúncia, dia após dia. E não é fácil. O que você percebe que está mais normalizado e mais difícil das mulheres perceberem que precisa ser renunciado? Olha, biquíni. O biquíni. A vestimenta de praia e o comportamento, né? Mas acho que hoje, assim, o explícito, né? Dizendo, você fala assim de explícito mesmo, né? É o biquíni. E se a gente pensar bem, né? Eu falo, ninguém sai de calcinha e sutiã na rua, mas de biquíni sai e vai, minúsculo. E tipo, é praticamente a mesma coisa, é uma loucura, né? Isso ter sido normalizado. O que mais me choca, Karina, é ser normalizado na igreja. Você entende? O que mais me choca é isso. Eu recebi esses dias um depoimento de um pastor. E ele disse, pastora Patrícia, eu não sei o que fazer. Nós tivemos que cancelar os congressos de casais da nossa igreja por conta da vestimenta das mulheres. A igreja faz congresso de casais nesses resorts, né? Muitas igrejas vão para alguns lugares, faz esses congressos. E existe um regimento para que haja pudor, igual acampamento, é que nós somos convertidas de velha, né? Eu me converti com 22, você se converteu recentemente. A gente não é da geração de acampamentos, os nossos filhos sim. Né? O meu filho sabe que acampamento, os meninos têm que ser bermuda e camiseta e as meninas também, maiô e short. Então já é, né? Meio que tem essa cultura. A gente não. Mas o que acontece? Esse pastor me disse que tem um regimento, que é o quê? Mulheres, maiô e short. E os homens, camiseta e bermuda. Porque vai ter lazer, vai ter piscina. Mas a gente está vivendo a era das influencers cristãs. Nós estamos vivendo um tempo das blogueiras cristãs, das personal cristãs. Né? Do tal jejum espiritual que te deixa gostosa. Você já ouviu isso? Nossa! Que loucura é essa? Eu postei. Meu Deus! O jejum espiritual que te deixa gostosa. Assim, é de gritar. É de gritar. Fique gostosa, olha só. Fique gostosa e, além de tudo, faça um jejum e se conecte com o Pai. Meu Deus. Não entrou na minha cabeça isso até hoje. E eu ministrei isso esses dias numa igreja. Eu falei, não venha me dizer que é possível você fazer um jejum para os dois objetivos. Jejum intermitente para emagrecer, jejum sagrado, jejum espiritual é conexão com o Pai, é renúncia da carne. Poxa, o jejum é o quê, Karina? Jejum é você castigar a tua carne para se conectar mais com Deus, aumentar a tua conexão com Deus. Aí como é que você vai dizer para mim que é possível você fazer um jejum espiritual, mas eu aproveito e emagreço também? É carne! O seu objetivo, o seu foco está na carne. Meu Deus, que loucura. Então nós estamos vivendo essa época das personal cristãs, das influencers cristãs, das blogueiras cristãs. E esse pastor me disse isso. A gente teve que cancelar os congressos por conta dessa geração de blogueiras que vão para o congresso de casais, mas rasgam o regimento. Num dado momento estão famílias lá, maridos, e muitas vezes, quem que vai no congresso de casais, Karina? Buscar ajuda. Casamento está sendo restaurado. Marido caiu, pediu perdão, está tentando se reerguer. Maridos viciados em pornografia, buscando ajuda. A pessoa sai da cidade dela, vai lá para a montanha, para a fazenda, para fazer um retiro, para buscar santidade. Aí lá no meio tem uma personal, duas, que leva uma mala de biquínis para fazer permuta. Biquínis desse tamaninho. E a igreja tá toda lá, num dado momento ela arranca os shorts virada com o bumbum para todo mundo que tava no restaurante. Sabe quando o short está apertadinho, tem que fazer assim? Com o bumbum gigante, um fio dental amarelo, pequenininho, e ela desfilando, fazendo a parceria dela, promovendo a marca de biquíni. Isso aconteceu mesmo? No congresso de casais. Que loucura! Mas acontece muito mais coisa. Que absurdo! Muito mais coisas. Então, o que a gente vê? Hoje, a normalização do biquíni é algo que, para a cristã, é muito difícil de fazer elas entenderem, entende? Que nem você trouxe aí essa comparação com a peça íntima, com a lingerie, correto? Que é, de fato, a verdade. Existe um vídeo muito antigo, eu postei,
explicando o nascimento do biquíni. Por que ele foi feito, né? É um alvo de sedução, né? Ele foi onde feito... que foi? Porque eu não sei, eu não vi esse vídeo. Agora eu não vou lembrar. É muito longo? É um vídeo bem longo, é um documentário, mas eu te mando. Tá. Eu te mando. E explicando o porquê que foi um estilista famoso que criou essas peças para trazer essa sensualidade, aguçar isso. E algumas modelos da época, isso é muito antigo, se recusaram, porque se sentiu despidas. Né? Então ele conseguiu apenas 1 ou 2 garotas de programa para fazer e se submeter a isso. E aí que virou essa febre do biquíni. Mas eu não tenho muitas informações, eu sou péssima para guardar nome. Mas o fato é que o biquíni é algo que eu percebo que é muito difícil da mulher entender, principalmente em região de praia. Né? Principalmente em região de praia. E o que elas perguntam para mim? Para você ver como não é. Em alguns países tem mais, eu percebo. Aqui nos Estados Unidos não tem tanto essa coisa. É uma ou outra que tá lá com biquíni minúsculo. Você vai no parque aquático e tal, tem mulher de roupa entrando na água, e camisetão por cima, e tá bermuda. Tudo tranquilo, é verdade. E no Brasil é mais forte, né? Mas o que eu percebo é que não é só o biquíni em si, né? Quando eu faço os meus vídeos na praia, que eu vou pra praia, mas eu uso o quê? Maiô e short. Pra mim, gente, vocês me perguntam muito sobre isso, eu vou aproveitar a popularidade do podcast, né? A roupa adequada, porque existe, eu vou fazer só um adendo antes pra você entender. Existe diferença hoje entre cristã e embaixadoras do reino. Cristã, Karina, é qualquer mulher que se intitula cristã. Hoje em dia, a gente se depara com muitas mulheres que na bio do Instagram tá escrito o quê? Cristã, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, signo de touro. Tá lá. Isso é uma realidade, né? E aí o que acontece? A gente vê isso, e aí você vai ver a foto da bio dela. Como é que ela tá? Assim. Assim. Aí você vai ver os posts, você vê que ela é cristã. Por quê? Ela ouve louvor, ela faz agachamento com uma calça da Shein, dividindo todo o capô de fusca dela, com o celular bem no popô, ouvindo louvor e posta. Porque na cabeça dela, eu tô evangelizando através do meu trabalho, que é ser personal cristã. Então existe, gente, diferença. Cristã, qualquer uma se intitula e diz que é. Qualquer uma faz um devocional hoje de baby doll. Acorda de manhã de baby doll com o silicone explodindo, muitas vezes com os mamilos acesos, salientes, o farol aceso, e essa mulher acorda, pega a Bíblia e fala, meu momento com Jesus, sensualizando, e ela se intitula cristã. Então, o que eu venho trazer aqui hoje é, não seja apenas cristã, seja uma embaixadora do reino, aquela que comunica a presença, aquela que carrega a presença, aquela que revela Jesus, aquela que é a Bíblia que as pessoas leem, aquela que tem o perfume de Cristo. Então, explicando isso agora, eu vou dizer, a gente precisa ser embaixadora do reino. Então, o que entra o biquíni? A gente começa a entender o seguinte, é pecado ou não é? Não é pecado, você pode usar se você quiser um biquíni. Não é sobre ser pecado, é sobre ser o quê? Você não está cumprindo o princípio bíblico, que é a modéstia. Não há modéstia num biquíni. Você entende? Então não vai haver renúncia. Não havendo renúncia, você não vai receber o que você precisa receber para andar, para cumprir o propósito, para estar no centro de Deus. Então, no centro da vontade de Deus. Então, embaixadoras do reino, elas se preocupam com o testemunho, porque não é sobre nós. Eu tenho certeza que quando você se converteu, você, a partir do momento que você estampou que você é cristã, você tem orgulho de honrar o cristão. Então, se eu sou cristã, se eu tenho coragem de colocar lá no meu Instagram influencer cristã, as pessoas têm que ver Cristo em mim. E quem tá seguindo também tem que prestar mais atenção, gente. Não é tudo que tá lá com o título lá que realmente é. Se soubesse o tanto de gente que já me indicaram para trazer no podcast, fala, traz tal pessoa que é cristã. Você tá aqui em Orlando, aí tem tal e tal e tal que é cristã. Tem um monte aqui. E daí eu falo, meu Deus, você acredita que ela realmente representa Cristo? O reino de Deus? Você realmente acredita que ela é uma influenciadora para você seguir sobre esse tema? Você realmente crê que ela tem algo para te ensinar, que ela reflete a Cristo? Presta atenção nisso, aquilo. Não é porque ela postou um dia louvando, é isso.
eu fico chocada, porque para mim é uma falta de temor tão grande. Eu falo, elas não sabem o que elas estão entristecendo a Cristo. Elas estão achando que estão, né, fazendo, faz parte, estou ajudando a propagar o reino. A palavra, e elas estão envergonhando, entristecendo o próprio Deus. Exato, é porque é vergonha. E a palavra diz, ai daquele pelo qual vieram os escândalos. Né? E aí você vê uma página de uma mulher que se diz cristã, mas ela é personal, ela é influencer, ela é blogueira, e ela posta as permutas, e ela posta os vídeos dela de biquíni, muitas vezes fazendo massagem só de toalhinha, quase revelando tudo, com marquinha de bronze de fita, que é horroroso, tá repreendido em nome de Jesus, aquela marquinha horrorosa, né? Revelando a marquinha, mostrando o corpo. Uma delas esses dias falou, mas como assim você vai pra praia? Como eu ia dizer e não disse, né? Qual é a vestimenta adequada para uma mulher que representa Jesus, uma embaixadora do reino na praia? Maiô e shorts. Um shortinho, um maiô discreto e um short, gente. Shortinho. Não precisa ser uma bermudona e vai tirar uma foto para uma rede social, você não vai de short, né? Porque muitas confundem. A Patrícia falou que é maiô e shorts. Aí estoura um monte de foto de short na praia, né? No Instagram, não. Vai tirar uma foto, veste uma saída de praia elegante. Né? Então você pode ser uma influenciadora cristã se você cumprir princípios. Esses dias, uma delas me procurou dizendo que foi afastada do cargo de ministério infantil, ela era líder, e não entendi o porquê. Ela falou assim, eu não sei o porquê que me tiraram, os pais me denunciaram, me deletaram, ela disse. E aí eu fui ver, menina, ela tinha feito parcerias e permutas em clínicas de estética. E tava lá. Nua! Amiga, ela virou o bumbum pra câmera, pra mulher fazer massagem nela, pra anticelulite. Sim, e ela era líder do ministério infantil de uma igreja. Que horror. Os pais fizeram o quê? Não dá para essa pessoa ser líder da minha filha. Eu não quero. E aí começaram a denunciar, ela foi afastada do cargo e ela me procurou em prantos. E eu falei para ela, o que você fez? Ela, nada. Mas como assim nada? Ela falou assim, eu não fiz nada. Eu falei, me mostra então o seu perfil. Ela me mandou o perfil dela. Eu falei, mas eu quero ver os últimos stories. Aí ela foi lá, nos arquivados, e mostrou pra mim os stories que antecederam a expulsão dela do ministério, digamos assim. E aí eu fui ver ela praticamente nua. E aí ela falou assim, Patrícia, você tem que entender que esse é o meu ofício. Se eu não, olha bem, se eu não revelar o meu corpo, eu não tenho parceria, permutas. Se eu não faço permutas, outras empresas não veem meu trabalho e não me chamam. E hoje o Instagram é minha fonte de dinheiro, é o meu ofício. E aí eu disse assim pra ela, pra mim o único ofício que se ganha dinheiro mostrando o corpo não é influenciadora, é prostituição. Porque é isso. Uma mulher que ganha dinheiro mostrando o corpo é prostituta, não é influencer. Influencer, agora imagina ainda usar o nome de Deus, influencer cristã. E aí você faz tudo isso, posta uma foto de costas na praia, ou muitas vezes não tá nem na praia, Karina. Tá com o vestido a vácuo, costurado, uma fio dental arrochada, com o bumbum virado pra câmera. E a Bíblia aqui, ó, culto de ceia, com o bumbumzão virado. E coloca louvor, sabe? Gente, que ponto que estamos vivendo. Esses dias uma delas fez um vídeo dentro de uma cabine de bronzeamento de fita, com um biquininho de fita isolante, ouvindo Galileu. Ouvindo Galileu e ela girando igual um frango assado. E aí ela saiu, ela abriu a cabine com aquele biquíni preto, fazendo assim. Gente, como é bom ter parceiros cristãos. Eu estou aqui na clínica tal e eu fiz o meu bronze ao som de Galileu. Glória a Deus. Que isso? Karina, sabe o que é? Talvez você não vê muito isso. Por que eu vejo? Porque como eu sou referência, todo mundo me manda tudo. Ah, sim, ótimo. Se você vê o tanto de coisas que eu recebo, o tanto de coisas de mulheres pregadoras, pastoras, Karina, sensuais em cima do altar, sabe, com fendas. Ela não tá, muitas vezes, com uma roupa tão descoberta, mas tá com um racho enorme. Ou tá aquela tubinho assim, né? Outra coisa que eu recebo muito, amiga, vídeos de festas de casamento cristão. Com os decotes aqui embaixo. Gente, eu fico... Festas cristãs agora? As meninas tudo com aquela transparência aquele aqui, decotão aqui, transparente, exato. Aquele decotão transparente aqui, que desce aqui, né?
nas costas também, a fenda vem até aqui, e num dado momento, ela pega uma taça de champanhe, porque tá todo mundo brindando, né? Tá lá brindando, num dado momento ela pega aquela taça, porque eu tô num casamento cristão, e se tá todo mundo aqui bebendo, tá tudo bem. Aí você percebe, começa a tocar o quê? Uma música do mundo. Um para bailar, isso aqui é bamba. Essas músicas aí. Você já vê que aquela cristã de altar, ministro de louvor, ela já tá com a fenda aqui, com o decote aqui, com a taça aqui. De repente ela olha pro lado, ela começa já requebrar. O que mudou? Qual a diferença do mundo? Qual é a diferença? Nada. E a palavra diz que tem que haver. E aí então será visto a diferença entre os que são e os que não são. Então o que eu digo, né? Tem que haver diferença. Sabe? Não é sobre ser alguém religiosa. Sabe? Nós não somos religiosas, Karina. Simplesmente nós deixamos o Espírito Santo nos confrontar. E quando a gente olha no espelho, vai destoar mesmo. Tudo aquilo que está em excesso. Sabe? Por exemplo, como eu te disse da maquiagem. Eu me maquio. Quando eu faço a maquiagem com alguém de fora, eu fico muito preocupada. Ai, meu Deus, será que não tá demais? Por quê? Porque incomoda. A gente não quer ser motivo de escândalo. A gente não quer ser pedra de tropeço. Não tem essa de você falar pra mim que você tá cheia do Espírito Santo e você é sensual. Ele não compactua com sujeira. O Espírito Santo não habita num lugar sujo. Não adianta. Não adianta. Você tá comunicando algo, tá dizendo outra coisa e ele tá lá, apenas esperando você convidá-lo para transformar a tua vida, né? Fazer você ser sensível à voz dele. Quantas coisas, meu Deus, que eu fazia da última vez que eu vim aqui e não faço mais hoje. Olha só, em um ano, quantas coisas que eu percebo eu já não posso mais. O que você percebeu? Por exemplo, você pode citar? Olha, coisas assim, acessórios, por exemplo, sabe? Excesso de acessórios muito grandes. Porque é uma coisa, a modéstia não é apenas na sensualidade. A modéstia é também no exagero de coisas, né? Muito extravagante, né? Uma extravagância. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com isso por conta da minha realidade de vestimenta. Mas até mesmo no falar, né? Até mesmo você perceber que você está sendo olhado o tempo todo, que você como referência tem que tomar cuidado com aquelas que se influenciam através de você, porque nós somos referência. E tem meninas hoje que me seguem com 12 anos, com 13 anos. E a gente tem que ser exemplo para essa geração, né? Então eu percebo que a gente vai se polindo, sabe? Se posicionando, o Espírito Santo vai confrontando e a gente vai se moldando cada vez mais à presença dele, não aos padrões do mundo, como diz Romanos 12, né? Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos. Transformação é um verbo. Transformai-vos. É você que tem que buscar transformação. Só que qual é o erro dessa geração? O Espírito Santo ainda não falou comigo. Eu ainda não sinto. Eu vou na igreja, eu oro, eu tenho ministério. O dia que ele me incomodar, aí eu renuncio. Mas se você não estiver aberta a isso, ele não vai fazer isso, Exatamente. Karina. Porque isso que você falou é muito sério, isso da questão das pessoas separarem aquilo que é o trabalho delas e aquilo que é a vida dela com Deus. Sim. Como se fossem coisas completamente distintas. Exatamente. Né? Eu recebo proposta o tempo todo e é desafiador no meu trabalho, também que trabalho com a imagem, de como eu vou fazer uma propaganda, como eu já faço, de um remédio para emagrecer, de uma vitamina para emagrecer, sem revelar que eu estou magra, sem revelar o que está por baixo da minha roupa. É um desafio muito grande, porque daí eu tenho que mostrar o braço. Eu acho tão bom você falar isso. Mas é uma escolha diária. Há um processo de emagrecimento que eu fiz e que deu um super resultado. Aquilo vem a seta. Como que você vai convencer a pessoa? Mas aquela outra influenciadora está mostrando mais. Eu queria naquele estilo ali. Aquilo é que vende mais. Isso. E daí você fala, Deus, se é isso que vende mais, então eu vou vender menos. Mas a minha escolha. Todo dia eu tenho que renunciar a essas propostas. Eu tenho que... E até coisas que às vezes eu achava, como você falou, como a gente vai afinando mais um pouco, que é limpe-se mais. Porque eu até... recentemente eu fiz uma propaganda e eu pus o quê? Uma
uma legging preta, uma camisa mais comprida, assim que tampava aqui, que deixava o braço à mostra. E depois eu fui ver o vídeo pronto, mesmo assim eu achei ainda que estava marcando. Eu falei, gente, eu vou botar uma burca e vou mostrar que eu estou emagrecendo, mas olha isso que Deus quer de mim. Isso. Mas eu vou dar um jeito. E eu amo ouvir isso, meu Deus, como mas isso é importante. Mas eu vou dar um jeito. É isso. E daí o meu filho até fala, mamãe, por que você sai às vezes assim, sempre com uma blusa amarrada quando vai treinar atrás? Não vai fazer frio. Eu falo, filho, é para tampar as partes de trás. Isso. Então, daí o meu filho você vê que ele já tem um olhar, que ele já percebe isso, que agora, às vezes eu vou provar uma roupa, né? Eu falo, filho, o que você acha que tá bom? Ele fala, mamãe, mesmo calça mais larguinha, às vezes marca, claro, gente, que tem contorno. Né? Deu contorno. Daí ele fala, mamãe, não, eu olho, anda pra eu ver. Daí ele fala assim, mamãe, tá assim, ó. Eu tô vendo isso aqui, ó. Eu falo, então, filho, você tá vendo o menino. Mas ele vem às vezes, assim, às vezes eu tô em casa, cai assim, ele vem e me arruma, ele puxa. Você vê porque já tornou natural. Mas é natural. Então eu acho que a gente, porque é importante, eu acho lindo você falar isso, porque uma das coisas que eu mais recebo é, Patrícia, como que eu vou... Hoje mesmo eu recebi no meu direct uma moça, eu sou tenista. E eu preciso usar a sainha e os shortinhos para jogar tênis, e eu faço propagandas. Como que eu faria isso sem ser sensual, né? Vai ter que escolher mais compridinho, né? Não tem problema usar mais compridinho. Vai ter que fazer uma escolha maior, não usar cropped, né? Tipo assim, fazer algumas concessões, porque o esporte, claro, não vai usar um monte de roupa, porque quando é o esporte mesmo de trabalho, você tem que ter movimento, tem que ter flexibilidade, né? Quem trabalha com isso. Mas cuidado com o que você mostra, porque nem tudo também, porque vamos supor, tem alguns movimentos de academia que você faz que mesmo capotada, mesmo com blusão, é sensual, Karina. E por que você vai filmar esse movimento? Você tá entendendo? E o que eu percebo que eu até postei algo sobre isso também, que é muito, é uma tentação e os cristãos não estão percebendo. Homens e mulheres de Deus que são pastores, que às vezes já sofreram de obesidade e tal, quando começa a emagrecer, quer mostrar que tá treinando, que tá forte, daí começa. Exatamente. Então parece começa a perder a mão, né? Porque daí já entra a vaidade. Eu também ministro muito sobre isso. Quando a pessoa tá obesa e ela vai para academia, inclusive é importante falar isso. Você sabia que tá havendo um índice altíssimo de mulheres que caem em adultério pós-academia, né? Olha lá. Pós-academia, pós-treino, pós-corrida. Sabe, tem acontecido muito. Mulheres e homens, né? Mulheres e homens, é que eu recebo mais mulheres, mas assim, acho que a sociedade no geral, né? Mulheres que não faziam nada, mas começaram a treinar e iam pra academia capotada, blusão amarrado, por quê? Porque, cristãs, tá? Cristãs. Ah, não, eu não tô contente com o meu corpo e também eu sou cristã, eu tenho que cobrir, né? Porque quando você não tá contente com o corpo, você usa até o cristão como desculpa. Ai, não, eu uso assim porque eu sou cristã. Mas você não tá contente com o teu corpo. Fica magrinha pra você ver. Aí o que aconteceu? Essas mulheres vão pra academia, começam a treinar, aí elas se olham no espelho do dia pra noite e falam, gente... Olha o corpo que eu conquistei. Ou então o silicone acontece a mesma coisa. Eu não investi 25 mil para não mostrar. E aí ela começa a se olhar no espelho e entra uma vaidade. Quando essa vaidade entra, que você se olha no espelho e fala, olha o corpo que eu tô, você já vai pro shopping. Já vai mudar o guarda-roupa. Você esquece dos princípios porque você fala, eu suei demais para conquistar isso. E outra, na academia tá todo mundo assim, por que eu tenho que ir capotada? Patrícia, não tem problema algum eu ir na academia de cropped, de calça da Shein. Aquela calça horrorosa, por quê? Por que não tem problema? Porque lá tá todo mundo assim. Não, não é isso. Se tiver 30 pessoas na academia, 15 forem cristãs embaixadoras mesmo, cristãs que querem representar Jesus, mas todas pensarem que tem que se vestir igual todo mundo, como saberão a diferença? Quem é quem? Não dá para se notar. Tem que haver diferença entre os que são e os que não são. E aí essa mulher que começa então a treinar, ela já começa a marcar uma corrida no domingo. Aí, ai não, amor, hoje eu não vou pro culto. Hoje tem corrida, depois da corrida tem um churrasco com o pessoal da corrida. Essa mulher começa a negligenciar a casa. Eu recebo hoje testemunhos e depoimentos de maridos agradecendo um vídeo meu. Casamentos foram restaurados por conta de um vídeo meu, aonde eu abordo essa questão. A mulher só tomou a consciência que estava se perdendo após ouvir um vídeo meu dizendo isso.
Logo, você está abdicando da tua família no almoço de domingo para estar no almoço com a turma da corrida, com a turma do bike. E aí, então, os parecidos se atraem, não é? Aquele marido seu que é obreiro, leva as crianças sozinha para a igreja. Porque você desistiu da igreja por conta do culto ao corpo. Hoje, estamos vendo uma geração de culto ao corpo. O culto ao corpo faz isso. O culto ao corpo faz a mulher perder o amor pela igreja, perder a comunhão com o Espírito Santo, porque aonde entra uma idolatria, você perdeu a unção e o amor e a presença do Espírito Santo. Você colocou um outro Deus. Então, o culto ao corpo tem feito mulheres ficarem viciadas na academia, colocarem corridas de sábado, corridas de domingo, ao ponto de negligenciar a família, faltar em culto, deixar o marido, deixar até o ministério, como muitas delas deixam. Eu não tenho tempo de ir no culto que eu tenho que treinar. Algumas delas deixam crianças. Esses dias eu recebi uma escola, uma diretora de um colégio particular de São Paulo. Patrícia, eu sou cristã. E esses dias nós ligamos para uma mãe, que a filha dela estava com febre 39. E ela na academia. E essa mãe respondeu o seguinte: eu estou no meu CrossFit, só daqui 1h20 é que eu posso buscar a Lavínia. E aí a escola disse, mas ela está queimando em febre, e a escola não medica. Não existe isso de medicar, não sei como é que é aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil não medica. Mas ela tem que tomar uma medicação, a senhora precisa vir. Essa mãe desligou o telefone, passou meia hora, a escola retornou. Essa mulher disse, eu já disse que eu vou terminar o meu treino. Faz uma compressa nela. Daqui a pouco eu tô aí. A escola teve que pegar uma ambulância e levar a menina para o hospital mais próximo, porque ela iria convulsionar. Aí chega a mãe, desesperada, suada, porque a escola informou que estava levando ela para o hospital. Ela deixou a menina quase convulsionando. Por conta do quê? Culto ao corpo. Eu não posso perder hoje, porque eu perco a escala, eu perco o treino. Se eu não treinar o braço hoje, eu perco toda a sequência. E aí ela entra nessa questão. E tudo isso, assim como uma série, assim como o excesso de televisão, assim como o excesso de tudo, nos rouba da presença do Espírito Santo, sabe? E como eu disse para você, hoje eu vejo que não é só uma questão comportamental. A modéstia é uma questão espiritual, né? Só vamos entender o que Deus fez nas nossas vidas, porque hoje somos referência, mas somos poucas, Karina. Somos poucas que realmente renunciamos à carne. Renunciamos um preenchimento, renunciamos um excesso, né? Renunciamos comportamentos, porque a gente tem quem? A gente tem o nosso termômetro interno, que é o Espírito Santo, né? Eu falo que eu tenho o termômetro aqui. Esse termômetro que não me deixa cometer excessos. E quando eu cometo, porque não somos santas, né? Eu tenho um temperamento forte. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, às vezes, né? Ninguém é perfeita. A gente é o quê? Confrontada, né? Porque eu falo que hoje eu sou conhecida como uma voz de confronto, mas quem convence é o Espírito Santo. Então eu vou nas igrejas e trago o quê? Isso aqui. Eu vou confrontar você com a verdade. Dizendo para você, olha, não tem como você me dizer que você está cheia do que é santo se você comunica o profano. Não tem como, porque ele não coabita, né? Mas quem convence é ele. Quando eu vou embora da igreja, eu recebo os testemunhos depois. É na semana que vê cestos de roupa sendo jogada fora. Sabe? Mulheres muitas vezes arrancando os cílios, esse vassoura de piaçava, que hoje em dia é moda, né? A vassoura de piaçava, a unha garra de galinha, tudo isso. Mulheres que estavam no culto ali com aquela garra de galinha na mão, lixando a pontinha. Porque não tem problema você ter uma unha comprida. Não tem problema não. Mas precisa ser aquela afiadona que você sabe, mas essa unha representa bruxos e satanistas, né? A unha e estileto, gente, é a representação do inferno. E como é que você pode ser obreiro e tá com aquela unha na mão? Uma unha que não te deixa nem lavar direito lá embaixo. Porque não tem como lavar. Não adianta falar que lava direito que não lava. Ai, socorro, Deus. Não adianta, Karina, eu falo isso pra elas. Como que faz pra lavar, gente? Não dá. E quais as consequências dessas atitudes, não só no mundo espiritual, mas também a médio e longo prazo? Que tem mulheres que falam, não tô sentindo nada, tá tudo bem assim. Que eu gostaria que você pontuasse, que tem gente que às vezes ainda não chegou naquele ponto, não tá percebendo. Então, bom, espiritualmente falando, na verdade eu vou juntar tudo, porque para mim as coisas nesse caso, uma coisa puxa a outra, né? Uma mulher que é extremamente sensual,
que vai acontecer com ela? Né? Uma mulher que de repente usa uma unha exagerada, um cílios exagerado, que são as réplicas das fanqueiras do mundo, né? Mas uma mulher que é cristã, mas que ainda não sentiu, né? Ela ainda reproduz o mundo. Uma mulher que é sensual, ela atrai o quê? Olhares, né? Ela é uma mulher cobiçada pelos homens, é uma mulher que muitas vezes é pedra de tropeço na igreja, é uma mulher que, se o marido ainda, infelizmente, for afundado na pornografia e for a partear desse podcast que nós já conversamos, é uma coisa. Mas se é um marido que tá lá, que não é um bananão, porque eu costumo dizer que por trás de toda piricrente há um homem banana, né? Que é aquele homem bananão que fala, não, amor, o que importa é que você é minha, né? Essa coisa toda que a gente sabe que é terrível. Então, mas se ainda é um homem, como muitos que escrevem lá quando eu posto, quem dera que a minha mulher te ouvisse. Como que eu faço para minha mulher ouvir você sem eu mandar o teu vídeo para ela? Olha isso. Eu recebo muito isso. Maridos preocupados porque amam a esposa, mas a esposa se perdeu na sensualidade e quase sempre é pós-academia, viu? Quase sempre é após academia que ela se perde. Então a consequência seria isso, né? Uma mulher que atrai olhares, esse marido vai se sentir inseguro, muitas vezes ele vai trazer reflexos para o casamento, vai começar a haver briga no casamento. Eu vejo isso muito patológico na criação de filhos, né? Os filhos de uma mulher muito sensual se envergonham, porque não tem como não se envergonhar. Eu já vi várias vezes mulheres indo buscar crianças na escola com aqueles macacões todos arrochados na frente e atrás, quase nuas, e a criança, a hora que vê ela, eu vejo isso com frequência, mãe, tipo assim, sabe, preocupada porque a criança tem o seu valor natural de criança, a sua inocência, e ela sabe que a mãe está excedendo. Eu já vi vários assim, chegando, levar o filho no futebol, às vezes num ambiente com um monte de homem, tá assim, acabei de sair da academia, vim do jeito que eu tava, foi tão corrido, com um shortinho, suando, tudo. Exatamente. Então, assim, as consequências, elas são no campo físico e no campo espiritual, porque Satanás, né, sabedor de que há nessa mulher essa inclinação, pode facilmente fazê-la a trazer escândalos para quê? Para aquele que ela diz que ela carrega, para o reino. Então a minha maior preocupação hoje é dessas mulheres que se intitulam cristãs e que acreditam que são, mas que não comunicam, é de fazer uma devassidão, fazer com que o reino de Deus seja escandalizado. Fiz um vídeo recentemente, é pesado o que eu vou dizer, vocês me perdoam, mas eu fiz um vídeo recentemente sobre a crente do rabo quente. Porque infelizmente, Karina, quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu? Eu sou antiga, eu sou cristã há 25 anos. Quantas vezes, antes de eu ser cristã, nas rodas, aquela lá é crente do rabo quente. Por que é isso? É muito pejorativo. Como é que pode alguém ser visto como cristã, mas tão pejorativo assim? Por que isso acontece? Por conta da sensualidade velada por trás de um vestido a vácuo, né? Aquela mulher que só usa vestido. Aquela religião que só pede o vestido, mas que por ela estar usando o vestido, ela aproveita. E põe muito grudado, põe uma fio dental, né? Então essa conotação tão feia, mas você já imaginou o quanto isso entristece o Espírito Santo? Porque está sendo associado o nome dele, né? Com algo tão sujo. Por isso que eu falo, eu me emociono, porque às vezes a gente conversa, né? E eu digo para você, eu choro quando eu vejo aquilo. Quando eu vejo pessoas de influência, pessoas que poderiam estar comunicando Cristo, mas que trazem o nome de Cristo como um troféu para comunicar o inferno. Sabe? É triste isso, né? Pessoas que você sabe que teriam tanto potencial para transformar vidas para o reino, mas estão usando o que ela era antes, ela não modifica nada. Ela simplesmente não tem transformação alguma, mas ela quer dizer que é cristã. Ela só juntou mais um capítulo naquele, não transformou. Isso. Eu vou juntar mais uma coisa aqui, um título aqui, Exato. uma nova faceta aqui. Isso, e não há transformação, né? Mas a palavra diz, transformai-vos, né? Pela renovação da mente. E assim, eu fico muito preocupada porque eu tenho filha, menina, né? De 12 anos.
E é muito difícil a gente criar filhos hoje. Por quê? Porque eles olham lá, em qualquer lugar tem gente dizendo que é cristã, mas que tá pelada. Sabe? Mãe, mas ela tá pelada. Mãe, mas sabe assim? Então, né, como que a gente, como é árduo, né? Como esse ministério que Deus me confiou é árduo. Como a transformação é árdua quando você é chamada para comunicar isso. Porque muitas são transformadas. Muitas mulheres são como nós, Karina. Mas nem todas estão ali com 1 milhão de seguidores, tendo que propagar e tendo uma responsabilidade espiritual. Porque as pessoas olham e vêem às vezes os recortes, mas não sabem o peso que a gente carrega. Como é pesado chegar numa igreja e ter que pregar a verdade. Como é pesado você saber que você vai ter que servir de confronto para o Espírito Santo curar. Né? Porque como saberão se não há quem pregue? Então eu preciso falar. E quando eu falo, eu percebo que elas começam a se desmontar, sabe? Elas começam, às vezes ficam envergonhadas, às vezes elas começam, muitas vêm correndo para o altar chorando, muitas se derramam ali na hora, rasgam, a gente sabe que rasga ali naquele momento, sabe? Existe, o que tem acontecido hoje no meu ministério é 100% espiritual, né? Eu estou ministrando a palavra de Deus. Eu estou confrontando o pecado. Eu estou dizendo, busque a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Não corra risco de ser vomitado. Né? Não seja morna. Faça uma escolha. Sabe? Como assim você vai correr o risco de ser como aquelas virgens imprudentes? As 10 eram virgens, Karina. Ai, eu tô sentindo o Espírito Santo aqui agora. As 10 eram virgens. As 10 estavam debaixo da mesma palavra, da mesma unção. Como 10 pessoas num culto. 10 pessoas estão no culto erguendo os braços e adorando e dizendo: eu já coloquei as minhas vestes brancas, né? Minhas lamparinas estão acesas. As 10 estavam lá, cantando. Mas no dia do Senhor, 5 ficaram de fora. 5 ouviram: eu não sei quem é você. Como assim, Senhor, tu não sabes quem sou eu? Eu estava lá adorando, eu estava lá erguendo os meus braços. Eu sou a Patrícia, aquela que orava, que expulsava demônios em teu nome, que deixava os filhos para levar a tua palavra. Eu sou aquela, como assim tu não me conheces? Você já imaginou? Você está há 20 anos na igreja, achando que está entregando um aroma suave, mas está entregando cocô. Lixo. Sabe? É triste demais isso. E então hoje o meu ministério é 100% cura, libertação e avivamento. Porque o que acontece? Quando você traz o confronto, não há nenhuma ministração, hoje pela minha experiência eu digo isso, que você pregar santidade que ele não venha. Não tem como. Não tem como. Se você pregar a verdade, se você não ficar pregando prosperidade, coaching, autoajuda, se você pregar a palavra, se você pregar santidade, se você pregar contra o pecado, ele vem. E ele cura. Mulheres, todas as ministrações, o altar fica lotado. Mulheres chorando, mulheres se rasgando, mulheres pedindo: Senhor, eu ainda não sinto, mas hoje eu entendi que eu preciso mudar, então me ajuda, porque não é instantâneo, gente. Comigo não foi instantâneo, né? É uma mudança, mas apenas o que você precisa é se manter sensível à voz do Espírito Santo, né? E entender. Se não há mudança, não há presença. Não há por quê. Olha, tem aquela palavra que diz, né? E descerá sobre vós o Espírito Santo, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e aí então sereis minhas testemunhas. Não tem testemunho sem poder, e não tem poder sem o Espírito Santo. Então a gente precisa começar a ler a palavra, a esmiuçar e a entender. Como é que vamos testemunhar sem poder? Hoje não há poder. Né? A igreja precisa voltar a orar, precisa voltar a jejuar, precisa voltar às práticas da igreja primitiva. Nós precisamos voltar a ter intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos ser sedentos, dependentes da presença dele, porque nós não somos nada, Karina. Sem a presença dele, nós somos vulneráveis à voz de quem? Do inimigo das nossas almas. O encardido, que chega fazendo psiu, psiu. Então a única maneira de vencer realmente
buscando cada vez mais a presença do Espírito Santo. E algo sério, Patrícia, que eu acho importante a gente falar também é que a gente falou bastante sobre a influência, né, da rede social, desse veículo, dessa onda de influenciadora cristã e tudo mais. Mas tem aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que podem falar, mas eu não sou influenciadora, Sim. então para mim tá tudo bem. Eu não estou influenciando, mas esquecem que estão influenciando a sua casa, ao seu redor, o seu condomínio, aqueles que estão ali e que também é importante também para elas andarem, né, em santidade, buscarem esse confronto interno, olhar para si e falar onde que eu preciso ser limpa, mais um pouco. Porque até recentemente, a gente não vai falar quem é, mas a gente comentou, você falou, poxa, eu admirava tanto uma pessoa e encontrei no aeroporto, vi de longe, a pessoa estava andando com uma garrafona de bebida para lá e para cá na mão. Meu Deus. E muitas vezes é aquela pessoa que fala, é só não postar. Eu não vou postar. Mas olha o testemunho. Mas olha o testemunho. A gente está o tempo inteiro, além de tudo, sendo observada por quem está ao nosso redor e pelo próprio Deus. Sim, mas é o mais importante. Não é? Né? É o mais importante. Quando você fala sobre as pessoas que não estão na mídia, que não são influenciadoras, que não tem nada disso, para mim, não tem diferença alguma. Porque quando nós temos o Espírito Santo não nos deixa permanecer no pecado, né? Então, a oração é que nos aproxima de Deus e o Espírito Santo em nós é que nos faz ter esse discernimento, né? Do que convém, do que não convém, do que é pecado, do que não é. Mas o testemunho de vida do cristão não é numa rede social. Aliás, o testemunho de vida do cristão é quando ninguém vê. É ali no quarto escuro, entre quatro paredes, para os teus filhos, para os teus familiares. Eu costumo dizer que quando a gente se converte e tem um passado do mundo como nós que tivemos, porque nós, 1 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo do Senhor para anunciar as grandezas daquele que um dia tirou Patrícia do lixo e trouxe para a luz. Existe uma incumbência para ser princesa. Existe uma incumbência para ser sacerdócio real. Jesus pagou o preço, ele é suficiente, a graça, sim. Mas para você viver isso, viver como princesa do reino dele, ter a unção que despedaça o jugo, ter a graça do Senhor, ter a sensibilidade do Espírito Santo, fazer discípulos, ter autoridade para expulsar um demônio, tudo isso é obrigação do cristão. Não só daqueles que são levantados, não só daqueles que estão na mídia, né? Então, nós precisamos ser testemunha, anunciar o reino, né? Anunciar o que? Grandezas, não trevas. Um dia eu fui trevas. O Senhor foi lá, arrancou o carrapicho da Patrícia, trouxe para a luz, colocou uma coroa e falou, minha princesa, agora comunica isso. E o comunicar é dentro de casa. Mulher não ser rixosa, chata, gritona, temperamento transformado, né? Buscar ser calma, buscar a santificação, buscar tudo isso com os filhos. Né? O fruto do Espírito. 9 gomos, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Tudo isso é o fruto do Espírito que nós precisamos estar aí todos os dias. Então, o testemunho dentro de casa do cristão vale mais do que qualquer outra coisa. Porque o Senhor está vendo. Nós não estamos aqui para agradar a homens, mas para agradar o Senhor. Então, para mim, ainda que você não tenha nenhum tipo de ministério, ainda que você não seja alguém que tem um Instagram, que use as redes sociais, a sua menina está vendo você. Você é espelho para ela. Né? O teu menino tá vendo você é espelho para ele. O teu menino, mulher insubmissa, tá vendo o que você faz com o pai dele. Tá vendo que esse homem, apesar de ter uma autoridade, você não deixa ele exercer a autoridade. Então esse homem perde a paternidade. Você que é insubmissa, castra a masculinidade do teu marido. E diante do teu filho, o teu filho vê esse homem sem autoridade, vai perder a referência, vai ser um menino fraco emocionalmente, é você que vai sofrer. Sabe? Porque assim, independente se você tem a figura paterna presente ou não, você precisa enaltecer a figura do avô, do tio,
do homem, para que esse menino tenha uma referência. Então, o testemunho dentro de casa, o testemunho do oculto é o principal, né? Porque é ele que mostra, é ele que revela. Tudo que nós fazemos no oculto é revelado fora. Então, se você ora, você tem a unção do Espírito Santo, você tem a autoridade, o Senhor sopra o teu nome, é o Senhor que faz. Se você não ora e vive de fachada, não será sustentado. Não ficará de pé a iniquidade, não ficará, em nome de Jesus. Como que tem sido a tua vida de oração? Algo mudou de tempos para cá? Muito. Como você tem... Como eu disse na primeira vez, né? Eu mudei. Existe uma Patrícia... Não, como diz a Camila Barros, não é idolatria, né? Não é idolatria. Mas existe uma Patrícia antes e depois do ministério do pastor Hernani. Né? Não tem como não ter essa Patrícia hoje, com esse avivamento pessoal que eu estou vivendo e que reflete nas minhas ministrações, se eu não tivesse conhecido os livros e as obras dele, né? Então, hoje, eu não consigo subir no altar se eu não tiver orado de madrugada e jejuado. Então, a minha vida de oração eu oro o máximo possível durante a semana de madrugada, o máximo possível, não todas as madrugadas, porque às vezes tem locais que não dá, mas eu fico... E assim, não dá para ser menos de 1 hora. Isso é Patrícia, tá? Eu não tô colocando uma regra para você orar. Você tem um horário que você acorda, que você põe para despertar? Sim, 4h30. Você pega, sai do quarto, vai orar em pé, vai orar de joelho num canto, o que você faz? Não, eu fico no quarto, mas assim, eu aprendi, a do chiclete é excelente, é ótimo. Porque às vezes você acorda sonolenta, né? Então não adianta você querer acordar, eu aprendi isso tudo com o ministério do pastor Hernani. Não adianta você acordar e querer já ajoelhar para orar, você vai dormir de joelho. Eu já dormi de joelho. Mas eu também, de capota assim, ó. Nossa, mas foi essa semana até eu dormir. E quando eu acordei assustada, minha perna inteira adormecida, não conseguia ficar de pé. Já aconteceu comigo várias vezes. E aí ele explica, numa administração dele, eu vi ele falando, gente, pega um pedacinho de chiclete, lava o rosto, você precisa acordar, lavar o rosto. Pega um pedacinho de chiclete sem açúcar, claro, né? No caso da gente que não consome, assim, mastigar chiclete à noite, né? Mas pra quê? Pro cérebro saber que ele tá acordado. Porque daí você não dorme. Pelo menos no começo. Olha. E aí, o que eu faço? Eu coloco para despertar 4h30 da manhã o meu celular. E aí eu coloco um louvor sem letra para não me confundir, né? Para não me confundir. E primeiro eu falo assim, eu adquiro eu estabeleci uma regra assim para a oração minha pessoal. Carne, alma e espírito, tá? Então primeiro passa pela carne. O primeiro desafio que a gente tem que fazer na oração é a carne. Você tem que superar ela, que é o sono, o cansaço, a preguiça, né? De estar lá essa hora. Então, primeira coisa é vencer a carne. Como é que a gente vence a carne? Lavando o rosto, né? Levantando, despertando, indo para um lugar que você possa se sentir confortável e mantendo-se ali firme. Aí você vai começar a orar. Então eu agradeço por tudo, eu louvo ao Senhor, eu coloco louvor, eu leio a palavra, um Você trecho. ora em voz alta ou eu tenho que orar um pouquinho em voz alta, porque senão eu durmo, para despertar, né? Tem que ser um pouquinho em voz alta. Aí eu oro em voz alta, claro, a casa tá toda em silêncio, eu não vou fazer barulho, né? Mas não vai guerrear. Não vai guerrear, se precisar a gente guerreia, né? Esses dias eu tava lá, peguei o óleo, comecei a ungir umbral de porta, ungir tudo a minha casa. Mas assim, aí eu fico naquele momento com Deus, que naquele momento ainda você não tá quebrantada, porque você tá ainda acordando. Então você tem que buscar isso, é uma força mesmo. É uma guerra, tá? É uma luta. É guerra espiritual. E aí você fica vencendo na guerra. Aí não, eu vou ficar aqui. Eu não tenho mais nada pra falar, já agradeci tudo, mas eu não vou ser Marta, eu não vou levantar. Eu vou ser Maria, eu vou ficar mais aqui, até que ele venha. A gente não canta? Até que o Senhor venha, né? Só canta. Só canta, né? Tem que botar em prática. E aí eu fico, aí de repente eu brinco até com as meninas. Eu falo que eu sei que eu saí da carne quando eu começo a chorar. Porque quando há o quebrantamento, aí a tua alma já se rendeu. E aí então o teu espírito tá com conexão com o Espírito Santo direto ao Pai. É neste momento que você recebe as diretrizes. Por isso é que eu falo que a oração da madrugada me despertou isso. É o momento que eu consigo entender que ele tá lá, sabe? Eu posso falar com ele em todos os momentos. Mas na madrugada eu sei que ele vem, que ele me orienta, ele me posiciona. Eu não sei de você, mas tem dias que eu tô à tarde, sempre à tarde, 4h30 da tarde, eu tô em casa, eu sei que eu vou ser convocada a chorar. Já aconteceu com você isso, de ser convocada só pra chorar? Não. Menina, é o que mais acontece comigo. Olha. Eu sinto o Espírito Santo falando,
e eu sinto já no meu coração aquela presença. Hoje é dia de chorar. Karina, eu não sei que mistério que tem nisso. Se alguém souber, depois me manda uma mensagem. Olha. Porque eu queria saber que mistério é esse. Que mistério é esse? Você já era emotivamente assim mais disposta ou não? Eu sempre fui quebrantada, Karina. Eu sou daquelas que quando eu me converti, as irmãs vinham falar, Fia, vai ficar tudo bem. E não era. Era eu me rasgando, porque eu sou sanguínea. Eu tenho TDAH. Eu sou uma pessoa muito intensa. Muito intensa, sabe? Pode ver, eu falo com as mãos, eu sou assim. E aí o que acontece? Eu já sei que eu vou chorar. Eu fico o dia inteiro na expectativa, esperando a madrugada chegar. Eu não vejo a hora, Karina, de chorar. É uma coisa que é mais forte que eu. Eu ajoelho, eu coloco o louvor e eu começo a chorar. Eu choro 3 horas. Até amanhecer o dia. Eu acordo com o olho inchado. O olho nem abre. Agora me pergunta, o que você falou? O que Deus falou? Não sei. Eu não lembro. Não tem. É só choro. Ah, você só... É só choro. Amiga, o que Deus quer com isso comigo eu não sei. E não é choro de dor, de lamento, de tristeza. É choro. E aí eu começo a interceder pelas pessoas e choro mais. Aí eu começo a lembrar das mulheres e choro mais. E eu só choro, só que não é um choro de peso. Sim. É um choro inexplicável. Aí eu trabalhei até pouco tempo atrás, né? Que eu era funcionária pública. Eu renunciei esse ano, meu cargo, 23 anos de funcionária pública. E eu ia trabalhar, menina. O olho não abria. Por quê? Ai, o que aconteceu? Você tá bem? Eu tô ótima. Porque a oração da madrugada tem esse segredo. Sim, você acha que você vai acordar morta. E daí você tá mais desperta Minha filha, ainda, os meus dias, quando eu oro de madrugada, são outros. São outros. Então hoje a minha rotina é essa. Eu faço jejum de quarta-feira. Eu tento fazer o máximo possível de tempo, tá? Eu tenho hipotiroidismo, né? Eu tenho ferritina baixa, eu tenho que tomar reposição de ferro. Então, eu tento fazer um jejum semanal em prol do meu ministério, né? Da minha carne, da minha sensibilidade, porque eu vou ministrar nos finais de semana. Toda quarta-feira eu jejuo no mínimo 15 horas. Eu tento ficar 24. Às vezes eu não consigo, eu entrego com 18. Eu entrego com 15, mas eu faço esse jejum. Quando o Senhor me desperta para um jejum mais longo, claro, a gente faz, né? Mas é por direcionamento de Deus. Eu tenho aprendido que o jejum mais longo tem que ser a pedido do Senhor, né? Para algo muito específico. Então, a minha rotina de oração é essa. E dorme cedo ou dorme 11? Depende, às vezes né? não, às vezes é 11 horas. Isso é uma questão que você está perguntando, que todo mundo me pergunta, Paty, mas como é que você consegue levantar para orar de madrugada? Dormindo no horário normal, né? Como é que faz? Então, como eu disse, hoje eu ainda posso orar de madrugada até 6 da manhã e tirar um cochilo depois, repor isso depois, se eu estiver muito cansada, vim de avião, aeroporto, entendeu? Porque eu não tô mais trabalhando, mas as pessoas trabalham. E aí, o que eu oriento, né? Estabeleça um dia para orar de madrugada e ore os outros dias no horário que você está acostumada. Mas não deixe de orar de madrugada, né? Porque o Senhor se revela aos seus profetas na madrugada e você tem que ter essa conexão com Ele. Então, vamos supor, num trabalho de sábado, à sexta-noite vai ser a sua oração da madrugada, entendeu? Eu não trabalho de domingo e não tenho compromisso domingo cedo. O sábado vai ser a sua oração da madrugada, mas nós não podemos deixar de orar de madrugada. Não precisa ser toda a madrugada, mas nós precisamos. Então, a Patrícia de hoje é uma Patrícia que vive um avivamento pessoal, porque o avivamento começa com a gente, né? A gente pega fogo primeiro, e aí as pessoas que estão ao nosso redor vão sendo incendiadas por isso. Mas eu também digo pra você, Karina, hoje existe muito isso. Eu quero a unção, como é que eu faço pra ter a unção, né? Existe muito isso. Não vai existir unção sem renúncia, sabe? Não existe unção sem processo. O processo é teu, né? E é pessoal e intransferível. Então, o processo é pessoal e intransferível. Não tem como gerar azeite sem ser esmagado. Não tem como você gerar sem passar pela prensa. Não tem como você ser perfumada com Cristo se você não for uma flor que foi esmiuçada. As nossas histórias, o nosso passado constrói o nível de unção que temos. Nós não podemos nunca desconsiderar isso, né? A gente pode despertar apenas, né, a vontade daquela pessoa de ter a unção, de buscar. Porque a gente que assiste vídeos, aí a gente vê, tem um culto de transferência de unção.
Eu não creio disso, que é possível você transferir. Você pode mandar uma chama ali, um despertar, vamos dizer, né? É que esse termo transferência de unção é bem polêmico, né? Quando as pessoas usam, realmente existe essa repercussão. Mas a questão é por conta da unção que está sobre aquela pessoa que você honra e que você pode sim estar debaixo dessa unção. Se mas o que eu penso? Você pode até receber uma carga de unção. Mas essa unção não vai vir se você estiver em pecado. Exato. Você tá entendendo? Então não é disponível, não é qualquer pessoa. Rendida. Se é assim, então alguém chega em você e fala, por favor, me transfere essa unção. Aí essa pessoa tá vivendo totalmente errada, entendeu? Como é que pode, né? Então eu acredito sim que tem essa questão toda da unção, sim, de você receber uma unção de alguém que tá lá, né, num nível acima, que tem essa entrega, essa busca, mas você só vai receber isso de fato se você tiver o seu processo pessoal. E manter, né? Porque não é algo diário. É diário para manter. A unção é mantida diariamente. É a chama acesa. Diariamente. É a chama acesa. Não tem essa não, você pode perder, né? Como dizem, né? Os dons são irrevogáveis, mas e a presença? Né? Tá cheio de gente aí com uma oratória excelente, ó. Metendo fogo em todo mundo, né? E orando, e tá lá. Aparecendo, e o povo gritando, e o povo vê de fora acha que... o povo gritando, todo mundo, né? Naquele fogo todo, e essa pessoa tá, muitas vezes, sem a presença. Aprendeu a fazer, aprendeu a falar, aprendeu a oratória, aprendeu a comunicação. Isso tudo acontece, Karina. Aprendeu a hora que levanta a voz, a hora que abaixa, a hora que faz chorar, tudo isso. As palavras-chave. E nós, como... esses dias eu estava conversando com uma pastora também, uma graça de pessoa que eu conheci recentemente, e Deus tem levantado ela, e o Espírito Santo me falou para falar isso para ela. Cuidado para não ser colocada como uma líder e uma idolatria pelas mulheres. Porque nós temos que ter esse discernimento das pessoas ovacionarem a unção que carregamos, ovacionarem aquele mover, ovacionarem a graça e te colocarem num pedestal e falar coisas para você e você deixar essa vaidade corromper. Porque o que tem derrubado líderes hoje é isso. Pessoas que, porque falou que sou... né? Então, eu sou mesmo. Ó, tudo acontece quando eu faço. A partir do momento que você acha que acontece por você, esquece. Não. Falando, olha os meus frutos, quando os frutos fossem a quantidade de pessoas Exatamente. que tá unindo, né? Quando você ouvir alguém falar, eu faço, eu posso, é através de mim. Não, eu sou o profeta, eu que sou. Minha filha, você pode ter certeza que a presença, não. O Espírito Santo, não. Por quê? Porque é Deus. Deus usa o vaso dele como ele quer. Ele pode usar alguém que está até em pecado para salvar uma vida? Pode. Pode, usa uma mula. Usa. Só que a presença, a comunhão já não há mais. Essa pessoa já está fora da presença. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, né? Sim. Cuidado com essa questão de rede social mesmo. De repente, do dia para noite, você fala, nossa, eu sou famosa. Nossa, e olha só, olha, eu tô orando e tá acontecendo um monte de coisa. Olha, os demônios estão se submetendo. Tudo isso, minha filha. Vira uma vaidade. O que vale, né? O que conta é você no teu quarto. Quantas vezes eu tô lá e falo, eu não tô sentindo a presença, Senhor, o que eu fiz? Nossa, eu já dei cada grito. Ai, meu Deus. Já dei cada grito no carro com o Espírito Santo. Eu falo, cadê? Eu tô sentindo. Exatamente. Eu sei que você tá aqui, mas eu não posso sentir. Exato. Daí na hora, nossa. Mas quantas vezes eu ajoelho e falo, o que eu fiz? Porque a gente cobra, não é? A gente fala, o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa errada, por que eu não tô sentindo? Mas muitas vezes a gente não vai sentir, né? Muitas vezes a gente tem que saber que ele tá. Justamente para quê? Para que a gente não ande pelo que sentimos e nem pelo que vemos, mas pelo que cremos, né? Ai, é lindo. Olha aqui. Ai, eu quero mostrar o livro agora, que eu vi. Tá tão lindo, tão elegante, tão eu posso chique. falar do meu bebê? Eu falei demais hoje aqui, não falei não? Deixar tudo registrado. Esse livro aqui, o título dele é Você Não É Todo Mundo. Esse livro o Senhor me deu como um guia. Karina, isso aqui não é um livro de leitura. Esse aqui é um livro... Por que tem a minha foto, né? Por quê? Porque é apenas um guia de como se tornar uma embaixadora do reino, tá? Então, no início desse livro, conta o meu testemunho, conta o que fez com que em 3 anos e meio eu me tornasse
alguém saindo do anonimato, né? Porque há 3 anos e meio atrás eu era uma anônima que chorava desesperada, vítima de uma líder narcisista, um pai esquizofrênico, uma dependência emocional. Eu era alguém que sempre me sentia inferior a qualquer pessoa, né? Há 3 anos e meio atrás. Então, em 3 anos e meio, Deus pega aquela Patrícia, depois de 20 anos de uma promessa, eu acho que eu fui tão prensada, tão esmiuçada por tantas coisas, que chegou o tempo, né? Que nem diz, né? As leituras que eu disse do pastor Hernani, a oração é um depósito. Chega um dia que ele diz, vai lá e saca tudo, né? E chegou o tempo de eu sacar os 20 anos, né? Então, de repente, o Senhor soprou o meu nome. Então, esse livro conta toda a trajetória. Esse livro também traz roupas. Por que Patrícia colocou modelos de roupa aqui, Karina? Porque a mulher aqui vai aprender a saber o seu biotipo e vai aprender também a escolher as roupas corretas. Então, eu coloquei aqui fotos de tudo. Isso convém, isso não convém. Sim. Né? E depois aqui também tem 7 dias de desafio comigo para você aprender a oração da madrugada, aprender a jejuar, aprender a ser uma embaixadora do reino. E eu quero te entregar esse livro com muito amor e com muito carinho, porque você, sem dúvida, não é todo mundo mesmo, né? E você é uma mulher que inspira mulheres, é uma honra para mim te passar esse livro. Obrigada. E onde que as pessoas encontram, Patrícia? O livro, ele tá apenas comigo no link do meu Instagram. Então, aqui para a América, eu vou colocar ele na Amazon, tá, gente? Eu ainda não consegui fazer o processo. Mas quem tá vendo aqui nos Estados Unidos vai poder comprar pela Amazon em breve. Por enquanto, é apenas através do meu link no Instagram que tá lá o livro Você Não É Todo Mundo. Esse livro tá sendo muito vendido. Maridos estão comprando para as esposas, como eu disse, né? E muitos também, mães estão dando para filhas quando fazem 15 anos. Que coisa linda, né? Meninas de 12 anos, porque é um livro que constrói a identidade, explica tudo sobre modéstia e ele vai te posicionando, né? Mostrando, convém ou não convém, né? Coisas bizarras, coisas que vemos que destoam da santidade, né? Porque a gente pode ser linda, Karina, como eu disse, né? A gente pode se arrumar, pode ser maravilhosa, mas comunicar Jesus. Exato. E não o reino das trevas. Exato. Né? Qual uma mensagem, Patrícia, que você acha mais importante para esse momento? Que o mundo está passando, a gente está vendo tantos cristãos já começando novamente essa onda de perseguição, muitos abusos, muita ideologia. Sim. Tudo isso a gente não teve tempo de falar, a gente pode passar o dia todo aqui, mas eu creio que está tudo interligado. Você, como uma mulher de Deus, que tem essa visão espiritual e sabe que você tem que conviver nesse mundo. Sim. Qual seria uma mensagem para quem está nos ouvindo de forma global, não só sobre os assuntos específicos que nós falamos, mas sobre a urgência de buscar a palavra Cristo? Na verdade, você já respondeu, né? A urgência de buscar a palavra. Sabe, é tempo de buscarmos excessivamente ler a palavra de Deus. Nós precisamos entender que o mundo jaz no maligno, que o inimigo das nossas almas é o nosso adversário, Satanás. Nós precisamos entender Romanos 12, não se amoldar aos padrões do mundo, tudo isso que foi dito aqui. Mas o fato é que visualmente precisamos nos ver dentro de um sistema que estamos vivendo guerra. Principalmente os cristãos. Nós estamos sendo bombardeados pelo mundo o tempo todo. A indústria da moda nos bombardeia, não conseguimos achar roupas, né? A ideologia, a questão de escolas, instituições, sabe? Tudo agora para o cristão é mais difícil. Você vai procurar uma escola de inglês para um filho. Tudo, tem a questão do Halloween, da tradição. Então, como é difícil, nós precisamos nos ver em guerra. Nós precisamos parar de brincar de ser crente. Porque o inimigo está ao nosso derredor. Não podemos mais brincar de ir para o culto apenas e considerar que isso, eu estou lendo a palavra, que eu faço um devocional de 15 minutos, está tudo certo. Não é armamento. Como é que nós somos munidos? Munição vem de oração, jejum e palavra. Né? Então, vamos nos buscar cada vez mais, vamos buscar cada vez mais
a munição do céu, gente. Não tem como sermos respaldados e posicionados, ativados e enviados se nós não estivermos aqui, ó, palavra. Se a gente não tiver com a palavra de Deus já enraizada, incutida, tem que estar aqui, porque nem sabemos quanto tempo teremos ela mais aqui, sabe? É incutir a palavra no nosso coração, nas tábuas dos nossos corações e buscar a presença do Espírito Santo. Não negligencie o Espírito Santo que habita em vós. Não desconsidere, ele está habitando em você. Ele está o tempo todo aí dando sinais, dizendo, ei, olha aqui para mim, não faça isso, olha, sabe, traga a memória, né, a minha presença, a minha graça sobre a tua vida. Não podemos viver sem o Espírito Santo. E hoje muitos, Karina, não entendem que tem ele aqui, sabe? E quanto tempo mais o teremos, né? Ele ainda está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, sabe? Não despreze a voz da tua consciência, sabe? O Espírito Santo é a voz da consciência. É quando você faz algo errado e fala, por que eu fiz? É ele que te reposiciona. Busque o Espírito Santo, chame pelo Espírito Santo, clame por ele. Sem ele nada podemos fazer. Sabe? Então é tempo de nos derramarmos e não nos preocuparmos com o que os outros falam. Né? Não nos preocuparmos com o mundo, não nos preocuparmos com a sociedade. Não, seja você o farol, seja você a luz da tua escola, seja você aquela que leva. Mas por que você está assim na academia capotada? Ah, mas porque eu quero representar o reino, mas eu também sou cristã e eu não preciso disso. Não, mas comigo é assim. Eu sinto que ele está feliz comigo assim, eu quero representar ele para os outros. Ah, mas todo mundo vai ficar olhando para você? Não me importa, eu quero sentir que eu tô livre assim, sabe? As pessoas falam sobre a marquinha, né? Ah, mas você vai na praia de maiô e shorts, e a marquinha? Eu não quero a marquinha, eu quero a marquinha da promessa só, mais nada. Então, que você se posicione, que é tempo do Espírito Santo te pegar aí agora, onde você tá. Basta você abrir teu coração a ele e dizer, eu quero sentir o que a Karina Bach sente, eu quero sentir o que a Patrícia sente, eu quero, Senhor, mudar, eu quero ser como elas. Eu quero ter esse despertar de amanhã olhar para o meu guarda-roupa e falar, como que eu usei isso, né? Por que eu estava fazendo isso com os meus filhos? Por que eu fui assim? Eu quero que o Espírito Santo te alcance agora, onde você está. E que você seja incendiada por ele agora. Sabe, que aonde chegar esse podcast, chega também a unção dele sobre a tua vida. E que você veja tudo que foi falado aqui, não como algo que te julgou, que te diminuiu, mas como algo que te confrontou. Porque não há a presença, não há avivamento sem confronto. O confronto nos reposiciona. E quando você fala, meu Deus, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que era desse jeito. Quer dizer então que isso pode ser errado? Quando você abre essa portinha, é o suficiente para ele te convencer e fazer uma transformação na sua vida e você deixar de deixar rastro do encardido para comunicar o reino de Deus. Amém. Ai, eu fico tão feliz, eu me fico tão à vontade de estar aqui com você, porque você é uma inspiração. É tão bom a gente falar a mesma língua, né? A mesma língua. E assim, você é essa inspiração. E eu fico assim, tão feliz de ver que, como você disse, tem parcerias. Mas ainda assim eu faço ajustes, porque eu não vou negociar meus princípios. Eu vou dizer que eu emagreci 15 quilos e vou mostrar que eu tô mais magra, sem mostrar os meus contornos, eu não preciso disso. E nós não precisamos, porque quem sopra o nosso nome é Deus. Né? E as pessoas estão em busca disso, do que tá dentro e não o que tá fora. É isso que vai transformar, cada uma que vai manter, que vai trazer paz para as pessoas. Cada renúncia nossa é uma semente de paz. Exato. E as pessoas não percebem. Exato. Às vezes vivem tão confusas, né, Patrícia? Tão atordoadas. Às vezes acham que a gente tá mal. Né? Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, a Karina deve estar deprimida. Ai não, a Patrícia deve estar deprimida, porque olha só, tá melancólica, só fala disso. As pessoas às vezes veem a gente e não imaginam o quão felizes somos, o quão melhores somos, né? Porque não há nada comparado à presença dele. É muito mais leve do que viver naquilo que a gente fazia, nas escolhas que a gente, né, nas nossas teimosias. Autoafirmação, né? Querer a aprovação dos outros. Nossa, é um peso. Pra quê?
ser aplaudida na terra. É. Eu só quero ser reconhecida no céu. Amém. Amém. Amém? É uma alegria ter Amém, você querida. aqui. Foi um prazer de novo estar aqui. Que Quero voltar linda. mais vezes. Ai. A gente podia fazer uma série. Vamos falar Uma cada vez sobre um série. assunto. Vamos. Eu vivo aqui mesmo. Ai, vamos mesmo. Ia ser maravilhoso a gente pegar um assunto e abordar. Vamos. Porque esse podcast vai alcançar muitas pessoas Amém. e vai resgatar muitas mulheres, eu não tenho dúvida disso. Amém. Mas faça isso quando você tiver uma programação de estar por aqui novamente. A gente pode fazer isso. A gente pega um tema e faz. Amém. Vai ser uma delícia. Vai ser. E a gente vai sanar muitas dúvidas, porque você é essa figura que as pessoas viram você antes e vê você hoje. É diferente de mim, né? Que eu não tenho uma história de sucesso antes. Então você é assim... É realmente a figura representativa da modificação do Espírito Santo numa vida, sabe? De quando a pessoa realmente decide mudar. Como eu disse, transformação, né? Metanoia, mudança de mentalidade. Oh, minha Amém. querida, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui. Que o Senhor continue te levando para muito longe, Amém. que a graça dele esteja sobre sua vida, que a Amém. misericórdia Jesus. de Deus lhe alcance em todos os sentidos, que você possa continuar sendo esse farol de luz. Onde quer que você vá, que as tuas palavras alcancem com amor, revelando aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser trocado, lapidado, que cada mulher que foi transformada através do teu testemunho, da tua unção, da tua presença, das tuas palavras, do teu exemplo, também se levantem como mulheres posicionadas, como mulheres que também vão alcançar outras vidas, vão sarar suas feridas junto com o Espírito Santo de Deus, que nunca nos falte da presença do Espírito Santo de Deus e que nós possamos sempre estar testemunhando que só Ele é Deus, que só Ele é capaz de fazer o que tem feito em nossas vidas, que nunca nos falte esse coração, Senhor, quebrantado e temeroso, porque nós confiamos e sabemos que só Deus tem poder de fazer todas as coisas, que a gente, por mais que sejamos levantadas, que a gente se lembre da mão que nos levanta, que é Ele a mão que nos levanta, que a gente tenha oportunidades mais e mais de representar o reino de Deus, de caminhar com Jesus, de caminhar de mãos dadas com o nosso pastor, que a gente possa ser lapidada cada dia mais e que você esteja sempre coberta, escondida nesse esconderijo do Altíssimo, por mais que Ele te leve, que você seja vista, seja lembrada, que esse podcast vá muito longe, que Ele te esconda dos inimigos, que Ele te esconda dos ataques e que Ele te fortaleça para tudo que for necessário você passar, em nome de Jesus. Amém. Amém, amiga. Deus te abençoe. Obrigada. Que Ele te use cada vez mais. Amém. Você é a Bíblia que as pessoas leem. Amém. Você é a referência para essa nação. Obrigada. Para todas as nações, para a geração, né? E que Deus continue te posicionando cada vez mais e te enchendo cada vez mais. Obrigada. E obrigada a todos vocês que acompanharam esse podcast, que estiveram conosco todo esse tempo, que essa palavra sirva como um bálsamo que venha te limpar, que venha trazer leveza, que venha te deixar em harmonia com o Espírito Santo de Deus, que não há nada melhor do que caminhar em harmonia com Ele. Existe serenidade no meio da guerra, existe bonança no meio de um mundo tão entristecido, existe esperança no mundo que já perdeu a fé, que você seja essa pessoa, que nesse momento você receba dessa porção que veio através da Patrícia, através desse podcast, para te alcançar, e não deixe de buscar amanhã também, do próximo dia, de cada dia buscar essa porção direta do trono de Deus para a sua vida. Que essas palavras venham a gerar frutos de arrependimento, de transformação, frutos de vida e que venham a alcançar outras pessoas.
que você seja um testemunho vivo da promessa de Deus, da presença de Deus, do amor de Deus, que você seja grato por essa oportunidade e que você faça frutificar em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma vida de muita comunhão com o Senhor e até o próximo Mais Forte Podcast. Compartilhe, hein? E deixe sua mensagem dizendo o que mais te tocou nesse podcast. Fiquem com Deus.